quando ele sorriu pra mim. Eu vi um bode preto dentro da minha casa e quando ele sorriu pra mim, eu ia matar minha filha. Eu acabei emprestando uma blusa de frio minha pra uma pessoa que estava junto com a gente e essa pessoa, depois de um mês, me devolveu a blusa. Limpa, cheirosa, muito cheirosa. E eu guardei. E eu comecei a minha vida começou a mudar. Que eu achei dentro da blusa uma sacolinha toda costurada com linha vermelha, um plásticozinho, e de dentro desse plásticozinho estava saindo uma joaninha. E quando eu descobri que essa joaninha estava saindo desse papel, a minha vida virou um inferno. A noite para mim virava treva. Um desses dias, eu cheguei em casa e a gente dormia no colchão, e aí eu escutei, sabe quando você escuta barulhos de cavalo, cabrito correndo, faz troque, 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 troque. Eu escutava isso. Fisicamente, eu abri o meu olho e eu via um bode dentro da minha casa, correndo. Ele estava tentando sair, sabe, um bode. Ele corria, ia até o banheiro, voltava, ia até o banheiro e voltava. E quando ele parou em frente à sapateira, e a gente dormia no colchão, e o colchão assim, a sapateira. Ele parou, entre os 2 chifres, tinha um bebê enrolado no pano. Eu levantei para poder pegar no pescoço da minha filha, para poder matar minha filha. Veja só que testemunho impactante. Mas antes de começarmos, já aproveita e deixa o seu like, compartilha para abençoar outras vidas, se inscreve no nosso canal e, se puder, torne-se membro para apoiar esse trabalho. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. Eu sou de uma família humilde, né? Nasci e fui criada na cidade de Minas Gerais, né? A minha mãe e o meu pai, somos em 6 irmãos. E assim, uma cidade pequena, com poucas expectativas de vida, de estudos, né? A gente não tinha ali muitas coisas para poder ser uma pessoa melhor, porque ali eles não ofereciam muita coisa pra gente. A cidade em si, né? É uma cidade onde eu cresci vendo muita coisa acontecendo com os meus irmãos e acabou me levando também aonde vocês vão, né? Que agora saber o que de fato aconteceu na minha vida. Sim. A minha mãe e o meu pai se separaram, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, de 8 para 7 anos mais ou menos. Meu pai saiu de casa e a gente ficou com a minha mãe. E a minha mãe ali, como ela não trabalhava, a gente tinha que ajudar ela de alguma forma, né? E tinha uma senhora, né, que eu ia muito para casa dela. Eu tinha uns 8 anos e eu ia ajudar ela a lavar louça, lavar roupa, varrer quintal, né? Ela ainda é viva, graças a Deus, a Terezinha ajudou muita gente. E assim, eu sempre ajudava ela lá e ela me dava uma roupa, me dava um material de escola, uma chinela, porque naquela época minha mãe não levou meu pai, né, à justiça para poder pagar a pensão, essas coisas que tem hoje assim. E daí o que meu pai determinou por si mesmo para ele poder dar era R$70. E naquela época, como a gente era 6 irmãos, não dava para muita coisa. Não tinha como suprir a necessidade, que só o botijão de gás já era caro. Então, se você comprasse o botijão de gás, você não ia ter para poder comprar a comida, a alimentação. E aí a gente passava muita necessidade, né? Tempo de, uma certa vez, a minha irmã ter que tomar um copo de suco de maracujá para poder ir para a escola, porque não tinha alimentação assim para ela. Tinha para mim e para o meu irmão, que era menor, mas para ela às vezes não tinha. E quando tinha, era só arroz, o arroz com feijão ou só macarrão. Mas em todo tempo a gente agradecia aquele alimento. A gente não tinha uma religião. A gente falava que a gente era católico, mas a gente não ia na igreja. Porque naquele tempo, as pessoas que iam na igreja, a gente não tinha muita condição de ir. Como eu falei, a gente não tinha roupa, a gente não tinha calçado. E as pessoas ali, elas olhavam muito para isso.
A gente falava que era católico porque tinha que ter uma religião. Até mesmo na escola, quando eles perguntavam, você é o quê? Católica. Porque não tinha como, né? Não sou nada. E dali, eu fui crescendo, né? Via muita batida policial na minha casa, procurando meus irmãos. Porque os meus irmãos eram envolvidos com coisa errada. Então, sempre, tudo que acontecia na cidade ia na casa da minha mãe. E quantos anos seus irmãos tinham? Ai, naquela época, eu acredito que um deve que tinha 18 para 19. O outro era maior de idade. Sim, já, de idade, um era né? maior, o outro já era assim, rapaz, estava ali acho que uns 17. E daí sempre acontecia alguma coisa na cidade, algum roubo, vai na casa da dona Cida. Foi o filho da dona Cida. E a gente foi crescendo vendo aquilo, né? Polícia subindo na casa da gente, chegando de manhã, revirando tudo, né? Querendo prender os meninos. Já chegou a prender um dos meus irmãos, né? Que o meu irmão estava fazendo coisa errada, então levou ele. E eu, por crescer vendo aquilo, eu coloquei na minha cabeça que, assim, o meu irmão era o meu sangue e o que acontecesse com ele ia doer em mim. Eu ia atrás, eu xingava a polícia, né? Eu era mais novinha, eu xingava ali, eu tava já com uns 12 anos, mais ou menos. E daí foi passando essa minha infância. E eu sempre fui uma menina muito ativa, muito conversadeira, de conversar, de querer saber. E acaba que a gente entra num mundo rápido demais. Talvez não era nem o caminho, mas eu entrei rápido demais. E assim, eu sempre tive acabando tendo relacionamento com pessoas relacionadas ao mundo do tráfico, envolvido com coisas erradas. E disso a gente foi passando o tempo ali, aquela criação, a minha mãe tentando dar as coisas pra gente como ela podia. Lembro que agora, uma certa vez, como eu te disse que eu sou de Buritizeiro, né? Do lado tem uma cidade que chama Pirapora. Para você chegar a Pirapora, você caminha 1 quilômetro, atravessa a ponte do Rio São Francisco. Aí você chega em Pirapora. A minha mãe me mandou para casa da sobrinha dela, para poder ficar lá por um tempo, né? Porque, tipo assim, para poder ficar lá, para não ter muito gasto também, não tinha muita condição. E eu fui ficar na casa dessa sobrinha dela, só que não deu muito certo, eu voltei. E daí foi quando eu voltei que eu fui para Brasília. Eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos. Aí a minha irmã já estava trabalhando, né, em Brasília. Foi quando ela arrumou um serviço lá para mim. Ela arrumou esse serviço lá para mim e daí eu fui. Por mais que eu era menor de idade, né, eu tinha ali 13 para 14 anos, eu fui para lá. E assim, eu já tinha namorado, né? Já tinha conhecido o mundo, né? Ali já saía pra rua. Eu já não estava mais obedecendo a minha mãe. Eu já bebia, eu já fumava, né? Ali eu comecei a fumar, eu tinha 13 anos. Novinha, né? Eu comecei a fumar, eu tinha 13 anos. Mas assim, envolvi com muitas pessoas nessa idade de 13 para 14 anos. Só que eu nunca tinha usado droga. No momento, até naquele tempo, nunca tinha usado droga. Mas eu bebia, eu saía pra rua. E aí eu fui pra Brasília trabalhar. Em Brasília, fiquei lá um tempo, assim, um período de 3 para 4 meses. Trabalhando em uma casa, cuidando de 3 crianças. Mas depois eu já não estava mais aguentando ficar ali, né? Porque eu já não era mais uma menina. Porque essa idade de 13 anos, você ainda é uma menina. 13 para 14 anos, você tá ali na sua fase para adolescência. Adolescente já. Né? Eu não era mais uma menina. E daí eu já não queria mais ficar ali. Porque a minha patroa não deixava eu sair. Ela não deixava eu namorar. E daí eu queria sair. Eu tava trabalhando, eu tinha o meu dinheiro, mas eu não podia sair. Foi quando eu fiquei lá, acho que uns 3 ou 4 meses. Daí eu voltei, né, pra minha cidade. Comprei uma passagem de ônibus sozinha na rodoviária, com a certidão de nascimento, né? Naquela época era mais fácil de você viajar. Era muito mais fácil, né? Hoje em dia já é difícil. Sim. E aí eu peguei a minha certidão de nascimento e fui pra rodoviária. Cheguei lá, comprei a passagem, embarquei e voltei pra minha cidade. Nisso de eu ter voltado para minha cidade, nesse meio tempo, um dos meus irmãos foi baleado, foi o que morreu. Meu irmão morreu
faz 4 anos. Tava ele e uma turma, e eles foram, acho que, tentar roubar uma casa. E o moço reagiu, né? Como qualquer outro ser humano reagiria se você fosse bater na pessoa, a pessoa vai reagir, né? E aí ele levou um tiro, e aí eu lembro, minha mãe ficou muito preocupada, né? Teve que ir com ele para Montes Claros, né? E ali ele ficou internado muito tempo. Depois ele saiu e voltou. Voltou, e a gente, como já era assim, aqueles adolescentes que cada um por si, eu tomo as minhas decisões, né? Eu não obedecia a minha mãe. Por mais que a minha mãe falava assim, você não vai. Eu falava, eu vou. E eu passava por cima da ordem dela e ia. Eu, com 14 anos, eu passava dias sem ir na casa da minha mãe. Você ficava onde? Na casa das colegas. Sempre tem aquela colega, né, que te apoia em tudo. Das coisas. Ai, Jesus. Sempre ficava na casa das colegas. Existe, né? Na casa da colega. E aí a minha mãe falava, então pega suas roupas e vai morar com a colega. Eu vou. Aí eu pegava, ia, depois eu pegava, voltava, ia, voltava. E ficava dessa forma. E nesse percurso, né, eu ia e voltar. E assim, quando eu voltando um pouquinho, assim, quando eu cheguei de Brasília, eu tive um relacionamento com um rapaz e acabei engravidando dele. Com 14 anos. Com 14 anos. 14 anos eu engravidei dele. E quando eu disse pra ele que eu estava grávida, ele não acreditou. Não acreditou porque naquela época os exames, né, de gravidez você fazia, parecia reagente e não reagente. E naquela época eu não entendia o que era. E eu levei pro médico e o médico colocou embaixo de caneta positivo, né, reagente positivo. E aí eu levei pro pai da criança e o pai da criança falou que tinha sido eu que tinha forjado o escrito lá de caneta para ele ficar comigo. Aí eu passei esse tempo sozinha, que foi 3 meses de gestação. Com 3 meses de gestação, eu tive um aborto, né? E o bebê que eu estava esperando, eu abortei, porque o meu útero era infantil. Então, eu não podia gerar ali um bebê naquela idade, né? Que é uma criança, como ele falou, é uma criança, é um útero de uma criança. Não tem como, né? Hoje não, hoje as coisas estão mais evoluídas, né? Hoje em dia as meninas estão tudo nova, né? E consegue, né? Engravidar, e consegue, né? Nessa idade. Engravidar, né? E hoje em dia eu falo assim, tem muitas mães muitas mulheres que querem ser mãe e não consegue, não tem problema nenhum, não consegue. E tem umas meninas tão novas que já logo engravida, né? E daí eu fiquei desesperada, eu passei muito mal, eu chorei muito, muita dor. E eu lembro que o meu irmão, o mais velho, eu vou até falar dele aqui, que Deus é maravilhoso. Deus, ele tem, quando a gente busca aqui, né, intercedendo por vidas aqui, o Senhor visita os nossos lá. E assim, esse irmão meu, ele falou assim comigo, não vai chamar a mãe, porque a mãe falou pra você não ir pra rua e você foi. Então você vai aguentar calada o que você sentir. E assim eu fiz a noite toda, eu passei muito mal mesmo. E só no outro dia de manhã que eu consegui ir no hospital, a mulher do meu irmão me levou. Chegando lá, eles me enviaram para poder fazer um ultrassom, para fazer uma coretagem, né? E aí eu fiz esse ultrassom, fizeram essa coretagem. Que eles falaram assim comigo, se você não tirar os restos do bebê, você vai morrer. Uma coisa que a gente tem certeza é que nós vamos morrer. Sim. Então, se eles não tirassem, eu poderia até perder o meu útero. Eu não podia ser mais mãe. Entendi. Aí eu fui no hospital e eles falaram que tinha que fazer esse ultrassom. E aí eu voltei pra casa chorando, porque a gente não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro, ninguém não tinha dinheiro, meu pai não tava nem aí pra gente. Meu pai, quando ele saiu da casa da minha mãe, ele foi ficar na casa de uma senhora que hoje ele é casado com ela. Hoje os dois servem ao Senhor, glória a Deus, eles são obreiros na casa do Senhor. Mas naquela época, o meu pai não estava ligando pra gente, né? Voltando um pouquinho, naquela época o meu pai, ele bebia muito. Meu pai, ele ficava no serviço lá na roça, uma semana, e quando ele chegava no final de semana, ele bebia, só chegava bêbado. E sem dinheiro. Ele ia pra cidade e bebia, já parava no bar. Chegava na casa da minha mãe de madrugada, assim, 00:30, 1h da manhã, brigando, caçando comida que não tinha.
ou com uma carne congelada para minha mãe fazer naquela hora, né? Porque o que a minha mãe fez com ele tentou descontar na gente. Porque quando há traição no relacionamento, a pessoa que é traído, ele fica frustrado, né? Ele quer descontar a qualquer custo. Voltando um pouquinho, eu lembro que teve uma vez que quando o meu pai de fato descobriu a traição da minha mãe, ele queria matar minha mãe. Ele só não matou a minha mãe porque ele viu a gente e uma vizinha nossa que chegou, nós gritamos, a vizinha veio, e como ele estava com roupa, né, de cueca ali, ele ficou com vergonha da vizinha. E nessa vergonha que ele teve, ele descuidou e a minha mãe saiu de perto dele, porque senão ele tinha matado a minha mãe. Meu Deus. Senão ele tinha matado a minha mãe. E daí, ele sempre era assim, ele chegava do serviço, já parava no bar, já chegava em casa bêbado, sempre tarde, né? E a gente ficava com medo dele matar a minha mãe, né? Eu e os outros irmãos, a gente ficava com medo dele matar. Eu mesmo já presenciei mulher que ele tinha, depois, né? Ele começou a ter caso com outra mulher. A mulher já foi na casa da minha mãe. Eu vi ela enfiando a mão dentro do bolso do meu pai, pegando dinheiro. E a gente precisando das coisas dentro de casa. E assim, foi uma infância muito marcada, porque tinha muita bebida. Meu pai bebia muito, 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 muito mesmo. Todo final de semana que ele chegava, ele não ficava em casa. Ele chegava, já passava no bar, bebia, só chegava em casa bêbado. E no outro dia acordava ressaqueado e ia beber de novo. Depois ele ia pro serviço. E deixava a gente sem nada. A gente falava pra minha mãe que a minha mãe tinha que se virar com as coisas pra gente. E daí, quando eu perdi esse bebê, né? Eles fizeram essa coretagem em mim. Eu voltei, né? E falei assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para poder pagar o ultrassom. Naquela época, o ultrassom era R$70. Naquela época, Naquela é caro, época. né? Aí, eu não sei se aqui, né, vocês têm isso, mas na época, tinha um vereador para cada bairro da cidade. Acho que até hoje é assim. Só que antes, eu acho que era melhor de comunicar. E daí, eu passei na casa de um vereador, que por sinal, a esposa dele foi minha professora. E aí, eu pedi para ele. Eu falei assim, eu estou precisando dessa quantia para me poder fazer esse ultrassom, porque eu tenho que tirar o resto do bebê que ficou dentro. E daí, ele pegou e falou assim, eu não tenho tudo, mas eu tenho a metade. Eu falei, já tá bom, já é meio caminho andado. Daí, ele me deu 35. E aí, eu subi chorando em plantos, vamos morrer, porque o médico falou que eu ia morrer. Ele falou comigo, você vai morrer, se você não tirar, você vai morrer. Vai apodrecer por dentro de você o resto do bebê e você vai morrer. E eu fui pra casa da minha mãe chorando e fui procurar o meu irmão, o mais velho, que falou pra mim não chamar minha mãe quando eu sentisse dor. Porque minha mãe tinha me dado conselho pra mim não sair pra rua, não aprontar, eu aprontei. Aí eu falei com ele. O nome dele é José Roberto, né? E ele tem um apelido de Teta. Aí eu falava assim, Teta, eu vou morrer. E ele me abraçava e falava bem assim, por quê? Eu falei, porque o médico falou que se eu não tirar o resto do bebê que tá aqui dentro, eu vou morrer. Aí ele, não, quanto que tá precisando? Não sei de onde que ele arrumou aquele dinheiro. Mas ele arrumou pra mim os R$35 que faltava. Ficou preocupado, né? Aí ele, não, você não vai morrer, eu vou arrumar pra você. E conversou com um amigo dele lá e voltou com esse dinheiro. Aí eu voltei com a esposa dele lá e a gente fizemos o ultrassom e eles, né, me deram anestesia ali geral, fizeram essa coretagem e me colocaram no quarto. E daí, depois quando eu acordei, né, eu fiquei lá, depois eu fui pra casa. E ali eu já tinha ficado assim, eu perdi o meu bebê, né, que eu tinha já criado um amor que a gente cria. Um vínculo, né, sim, com o bebê. A gente já tava pensando o que era, se era menino, se era menina. Eu não sabia que de fato era, né. E aí não passou-se muito tempo, como eu te falei, né, antes ali, eu era uma menina muito namoradeira mesmo. E daí, eu conheci o pai da minha filha, eu se relacionei com ele e acabei, né, engravidando dela. E as pessoas achavam assim, como uma menina tá cuidando de outra menina. Ela vem uma menina com a menina no colo. Ela bem pequenininha, porque na minha gestação a gente não tinha, como eu te falei, a gente não tinha muita coisa em casa pra comer. E eu lembro que, quando eu tava grávida da Bianca, a minha mãe arrumou um marido e foi para uma outra cidade e deixou eu e o meu irmão mais novo.
a cuidado da minha irmã, da Ana Paula. Que é a mais velha? É a do meio, ela é, deixa eu ver, tem o José Roberto, tem a Simone, o José Roberto, o Luciano que morreu, a Ana Paula. Ela é a quarta. Sim. E aí, deixou a gente com ela. E deixou ali uma compra ali, esse marido dela fez uma compra e deixou. Só que as coisas já estavam acabando e eu grávida, não tinha as coisas para poder comer direitinho. Porque quando a gente tá numa gestação, você precisa se alimentar direito. E assim, aí e a gente não tinha. Tinha hora que me dava vontade de comer alguma coisa, eu não tinha para poder comer. Eu lembro que, louvado seja Deus, viu? Pelaqueles pés de manga que tinha na minha casa. Que por muitas das vezes foi aquilo ali que matou a minha fome. Eu grávida, a minha mãe não estava na cidade, estava trabalhando, acompanhando esse marido dela, né? Sim. Pra essa cidade lá. E daí, a gente começou a passar uma necessidade nesse tempo que eu tava grávida. E aí eu não tinha muito o que comer, então a gente chupava manga. Chupava manga de manhã, chupava manga no almoço e manga na janta. E daí, eu ganhei a Bianca. Assim, quando eu ganhei a Bianca, a minha mãe chegou dessa cidade, aí melhorou um pouquinho, mas a Bianca, ela nasceu muito pequenininha. A Bianca nasceu pesando 2 quilos, 2 quilos e pouquinho, muito miudinha. E, assim, eu tinha algumas coisinhas que as pessoas me davam, porque eu não tinha condição de fazer enxoval. O pai dela não quis assumir eu, né, naquela época. E eu não tinha muita condição. Então, assim, as pessoas me davam muita roupinha. Alguns me davam banheira, outros me davam fralda. E, assim, a gente ia levando. Mas hoje eu louvo muito a Deus pela vida da minha filha. Muito mesmo, pelas pessoas que naquela época me ajudaram. E aí, quando eu ganhei a Bianca, eu me relacionei com um rapaz que ele é cunhado do meu irmão. Hoje, pra honra e glória do Senhor, ele é um servo de Deus. E assim, eu namorei com ele, a Bianca tava bem novinha, a gente foi morar juntos. Nós fomos morar juntos, a Bianca tava bem novinha. E eu morei com ele até a Bianca completar uns 2 anos e meio. E assim, era uma vida, a gente não tinha muita coisa. Mas eu era feliz. Eu tinha saído de casa. Porque assim, a minha mãe, sempre quando a gente falava que tava namorando, como a gente já não era mais, vou falar no verbo popular, a gente não era mais moça, então tinha hora que você saía com seu namorado, você dormia na casa dele. Eu dormia junto com ele. No outro dia eu ia embora pra casa. E assim, a minha mãe falava assim, se você já tá dormindo fora de casa, você já pode pegar suas coisas e ir junto. Era assim, tipo que jogando a gente pra pessoa. E aí, eu já tinha a Bianca, conheci ele e fui morar junto com ele. A gente não tinha muita coisa. A gente tinha uma prateleira de colocar as vasilhas, um colchão que a gente dormia no chão, 2 sapateiras que colocavam, uma sapateira colocava a roupa da Bianca e a outra sapateira colocava a minha roupa e a dele. Aí você imagina o tanto de roupa que a gente tinha, né? Porque era muito simples, muito, muito humilde mesmo. E daí eu morava junto com ele e aonde nesse tempo eu já estava com 17 anos. 17 anos mais ou menos, 16 para 17. E daí aonde eu comecei já a entrar no mundo do crime. Eu já conhecia o que era maconha, o que era crack, o que era cocaína. Mas até então você não usava, né? Não. Até nesse tempo eu não tinha usado e nem vendido, nem compartilhado, né, com aquilo ali. Porque quando você sabe de uma coisa que a pessoa faz e você não denuncia, você está compartilhando com aquilo. Né? Se a pessoa fez uma coisa ali errada e você não conta, você está compartilhando. Sim, já está envolvido. Sim, ali, né? você sabe. E daí ele começou a vender e eu, como a esposa dele, né, a mulher dele, estava junto com ele. A gente passava noites acordado, para ficar vendendo, a gente não dormia. Polícia batia na casa da gente, na minha casa, na casa dele. Nossa. Aquele dinheiro que supria as minhas necessidades. Sim. Era um dinheiro errado? Sim, era um dinheiro errado. Mas era aquele dinheiro que supria era aquele dinheiro que colocava um iogurte para minha filha, uma fralda, um arroz pra gente. Por mais que eu sabia que era errado, mas a gente ainda fazia. Porque na época, esse rapaz, ele tinha 13 para 14 anos. Eu era mais velha do que ele. E ele me assumiu como mulher dele.
Imagina, um menino de 13 anos, 14 anos, já comigo, com uma filha, sendo um pai. Eu acredito que eu fui a primeira namorada dele. E assim, e ele foi um grande pai para minha filha. E ali começou a nossa vida, não só a minha, mas a dele também, a nossa vida no mundo do crime. Porque quando ele não tava, eu atendia. E quando eu não tava, ele atendia. Polícia ia na nossa casa, a gente tinha que... Tinha dias, Jamile, que a gente acordava de madrugada. A gente acordava 2h30 da manhã, ou tinha hora que a gente já estava até acordado, pra gente ir guardar a droga. Vamos ir guardar, porque se amanhã de manhã a polícia bater aqui, dar o pulão, não acha nada. Porque assim, na época eu já estava quase de maior, né? Então se a polícia caísse na nossa casa, eu ia presa. E daí a gente fazia isso. A gente pegava, ia lá, guardava e voltava para dormir. Isso. Acordamos um dia com a polícia dentro da nossa casa. A gente morava num barraco. A mãe dele morava na frente, as irmãs dele. A gente morava no barraco no fundo, um barraco de 2 cômodos, com um piso grosso, né? Um banheiro. E a polícia chegou lá e a gente abriu, mas esse dia não tinha nada e a gente ficou em paz. E ali foi a minha vida junto com ele durante 2 anos e meio, mais ou menos. E nesse período, a gente conheceu muitas pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, que não ligavam pra nada. E assim, hoje eu tenho muito arrependimento de um dia eu ter vendido droga para pessoas, porque destrói por completo a vida de uma pessoa. Acaba com a família da pessoa. E nesse tempo que eu tava morando com esse rapaz, a gente conheceu muitas pessoas, a gente saía muito. Porque a pessoa que ela vive no mundo de ganhar dinheiro fácil, é uma vida muito baladeira. Você bebe muito, você sai pra rua, você começa a mudar a sua vida, né? Pra quem não tinha roupa, eu ficava 1 mês sem lavar roupa. Você tem noção, Jamile? Eu já fiquei 1 mês sem lavar roupa na minha casa. Quando eu morava com esse rapaz. Aí a minha cunhada vinha, a gente pagava pra ela e ela faxinava a nossa casa, que depois, né, desse barraquinho, a gente foi morar numa casa melhor. A gente foi comprando algumas coisas de casa. E aí, nesses 2 anos e meio morando com ele, a nossa vida mudou. E assim, teve uma época que, como a gente saía muito, bebia muito com muitas pessoas, né, daquele meio ali, muita gente, eu acabei emprestando uma blusa de frio minha para uma pessoa que estava junto com a gente, e essa pessoa, depois de 1 mês, me devolveu a blusa limpa, cheirosa, muito cheirosa. E eu guardei. E eu comecei a minha vida começou a mudar. Que eu achei dentro da blusa uma sacolinha toda costurada com linha vermelha, um plásticozinho, e de dentro desse plásticozinho tava saindo uma joaninha, sabe aquele bichinho? Sim, sim. Tava saindo de dentro esse saquinho, tava com um papelzinho todo dobrado, sim, dentro, com um plastiquinho transparente costurado com linha vermelha. E de dentro desse papelzinho tava saindo uma joaninha. E quando eu descobri que essa joaninha estava saindo desse papel, a minha vida virou um inferno. A noite pra mim virava treva. E eu falei assim, gente, mas naquela época a gente não... Eu só falei assim, fulana, tem um negócio aqui que eu acho que é seu. E ela falou assim, não, isso não é meu. Eu falei, mas a blusa tava com ela, como que não é dela, né? E daí, eu não joguei aquele negócio fora, eu deixei lá. E dava 6 horas da tarde, a minha vida virava um inferno. Um inferno mesmo. Eu me transformava, né? Eu começava a conversar sozinha. A minha voz mudava. Aí eu me dava vontade de beber, eu bebia. Quando eu bebia, eu criava uma força que não tinha capacidade. Uma mulher tem uma força daquela. Você percebia a sua voz mudando, o tom da sua voz? Eles falavam comigo, né? O rapaz que morava comigo, a minha cunhada, que nessa época a gente morava no mesmo quintal. Sim. Né? E assim, eles falavam comigo que eu falava que eu queria enjoelhar, que eu tinha que enjoelhar pra ele. Eu tinha que enjoelhar. Ajoelhar pra uma pessoa, sim, pra ele, você falava. Sim, e aí eles não deixavam. No outro dia, eu acordava toda marcada, eles me segurando.
Eu acordava toda roxa, sabe? Toda com o corpo dolorido. Parece que eu tinha levado uma surra. Já tentei tirar a minha vida nesse período. Esse rapaz que eu morava com ele foi me buscar no meio da BR. Porque eu saí de casa e fui. Aí as pessoas me pegou lá, porque o rapaz de uma borracharia conhecia ele, né? Porque ele mexia com moto. E aí chamou ele pra ele vir me buscar. E é Deus que guarda a gente. Porque eu sentei no meio da BR. Meu Deus. Assim, pra poder tirar a minha vida. Porque eu queria morrer. Não tinha sentido eu viver. Tinha alguma coisa que falava que não tinha sentido eu viver mais. Virava treva. Eu falo pra você que era treva porque a gente foi, né? Falou assim, não, leva ela na igreja. Ela tem que ir na igreja. Me levaram na igreja que a gente foi. Foi eu, ele e um amigo dele. E assim, eu tava muito desfigurada, muito magrinha. A gente vivia até uma vida boa, mas eu tava muito magrinha. Porque, assim, acho que o que tava comigo ali, aquela coisa, né, tava sugando. Eu não tinha vontade de fazer mais nada. Nada. Eu tava numa depressão. Não tinha vontade de fazer nada. E daí, lá na igreja, Deus e Amor, sempre no final do culto, né, eles começam ali a entregar a profecia. E aí eles falaram, tem uma jovem aqui nessa noite, de 17 anos, que quando chega a tal horário, vira treva pra ela. A minha mão grudou assim, ó, no banco da igreja. Eu não conseguia levantar. Ele falava assim, levanta a mão. Eu falei, não dá. Levanta a mão. Eu chorava, não dá, não consigo levantar. Eu não conseguia levantar mesmo pra Deus me libertar ali. Não necessariamente Deus queria que eu me manifestasse, né? Eu levantasse a minha mão, né? Que Ele ia me curar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia levantar a mão. E aí eu fui embora chorando da igreja pra casa. E chegava em casa, era a luta espiritual que eu tinha. Meu Jesus. Era uma luta muito grande mesmo. E eu lembro que um desses dias, eu cheguei em casa e a gente dormia no colchão. E aí eu escutei, sabe quando você escuta barulhos de cavalo ou cabrito correndo? Faz troque. Eu escutava isso. Batia, fazia esse barulhinho. E eu falava assim, gente, onde é que é isso? Parece que eu tava dormindo, mas ao mesmo tempo acordada, porque eu tava escutando. Sim. E eu tava escutando o batido de tambor. Tambor batendo. Na sua casa? Na minha casa, eu escutava tambor batendo. Mas eu tava escutando dentro da minha casa um bicho correndo. Que tava fazendo aquele barulhinho. Troque. Corria. E eu, assim, fisicamente, eu abri o meu olho e eu via um bode dentro da minha casa, correndo. Ele tava tentando sair, sabe? Um bode. Ele corria, ia até o banheiro, voltava, ia até o banheiro e voltava. E quando ele parou em frente à sapateira, e a gente dormia no colchão, e o colchão assim, a sapateira. Ele parou entre os 2 chifres, tinha um bebê enrolado no pano. Eu levantei para poder pegar no pescoço da minha filha, para poder matar a minha filha. Quando ele sorriu para mim, eu vi um bode preto dentro da minha casa, e quando ele sorriu para mim, eu ia matar minha filha. E aí, num impulso, o meu esposo, né, ele acordou. Isso era por volta de 2 horas da manhã. Eu falei assim, me leva pra casa da minha mãe. E ele, o que tá acontecendo? De novo, ele já sabia. De novo. Aí eles pegaram e me levaram pra casa da minha mãe. Então, assim, aí eu falei, me leva pra casa da minha mãe. Porque parece que eu sentia que tava ali, sabe? E daí ele me levou pra casa da minha mãe. Chegou na casa da minha mãe me colocou dentro do quarto, me trancou lá dentro, deixou trancada e ficou com a minha menina, né? E ali ninguém dormiu mais. Ninguém dormiu. Por que não dormia? Porque eles ficavam com medo de eu manifestar e ia acontecer alguma coisa. Com você mesmo? Eu fazer alguma coisa comigo mesmo, eu tentar me matar, né? E eu tinha, à época, minhas unhas eram bem grandes. Hoje não, que é mais curtinha, né? Mas na época, minha unha era bem grande. Esse rapaz, ele vivia todo marcado, porque eu machucava ele. E ele, pra não me machucar, porque ele sabia que não era eu ali, né? Eu conto isso aqui porque eles me contavam depois sim. O que acontecia. E aí a minha mãe me deixou dentro desse quarto. Não, amanhã, quando amanhecer, nós vamos levar ela em fulano de tal, que fulano de tal vai tirar isso aí dela. Porque, como eu te falei, a gente falava que era católico,
Mas a gente não ia na igreja católica. A gente não tinha religião. E daí, a minha mãe esperou e no outro dia foi me levar. Pra gente ver como é as coisas, né? Deus, ele é tão maravilhoso, tão bom, que ele nos dá tudo de graça. Tudo, ele não cobra nada. Ele só quer a nossa fidelidade a ele. Só isso. E ali, naquela época, a minha mãe me levou nessa mulher. E essa mulher cobrou um certo valor pra minha mãe. E daí a minha mãe falou assim, que não tinha, né, o dinheiro, que a gente não tinha mesmo. Aí o rapaz que eu morava com ele arrumou o dinheiro lá com um amigo dele. E aí fomos lá, marcou o dia, a hora lá pra gente poder ir desfazer esse trabalho. E aí, quando eu mostrei pra ela o plastiquinho, né, que tava dentro da bolsa, ela falou assim que era por inveja. Eu falei, mas inveja de quê? Porque nessa época a gente não tinha nem geladeira, pra você ter noção. Falei, mas eu vivia muito bem com o rapaz. A gente era feliz. E essa pessoa que de fato fez isso pra mim, ela era completamente infeliz. Ela não tinha felicidade. Você olhava pra ela, você via infelicidade na cara dela, né? E ali a gente foi fazer, marcou o dia lá e tal, a gente foi. E você vê como é que é as coisas. Deus queria me libertar, né? Na igreja, eu não tive força para poder ir até Jesus, né? E levantar ali a minha mão, tocar nas vestes dele para ele me libertar. E fui procurar uma outra coisa. Mas a gente não tinha entendimento, né? Porque hoje, eu acredito que se fosse hoje, o José Domingos, ele poderia ter me levado até lá no altar, até lá na frente. Se fosse hoje. Tinha orado ali, né? Sim, ele teria essa sabedoria que nós temos hoje, né? Que naquela época ele era um menino. Entrando ainda na pré-adolescência, vamos dizer que 17 para 18 anos, né? E eu teria já sido curada. Mas a gente não tinha sabedoria. Tinha chamado um pastor, né? Sim. Pra orar. Mas a gente não pensou nisso. E aí ela marcou o dia, a gente foi. E aí falou que eu não ia sentir mais nada, né? O que acontecia comigo, eu não sentia antes, né? Essas coisas assim, eu não sentia. Mas eu bebia muito. Muito, mas muito, muito mesmo. Bebia muito, muito, muito. E quando eu bebia, eu não tava nem aí pra nada. Eu queria brigar na rua, eu ia em cima das pessoas. Fumava muito. Então, assim, nunca tirou. Quem tirou mesmo foi Jesus. Quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele sim me libertou de tudo. Glória a Deus. Né? Tudo foi lançado no mar do esquecimento, aquelas coisas ali que a gente fez, que a gente praticou. E daí eu lembro que eu fiz uma pergunta para essa senhora, né? Eu perguntei para ela, falei assim, o que era aquele bode que eu vi dentro da minha casa? Aí ela falou assim, ele tá te convidando para você fazer parte de um de nós. Se você quiser. Eu falei, não, misericórdia. Tá arrependido, em nome de Jesus. Aí passou-se o tempo, né? Eu separei desse rapaz, envolvi com outro rapaz que também mexia com droga, mexia no mundo do crime. Depois não deu certo, era um relacionamento abusivo, né? Ele já chegou a querer me bater lá na porta da casa da minha mãe. Eu chamei a polícia pra ele foi preso. Depois eu fui lá e tirei, né, a denúncia, ele saiu. E aí eu namorei com ele um tempo, depois não deu certo, separamos. E aí foi quando eu conheci o rapaz que foi, né, a pessoa que eu fui presa junto com ele. Conheci ele, eu tinha mais ou menos uns 20 para 21 anos de idade. E aí eu conheci ele, começamos a namorar e com um mês de namoro nós fomos presos. Eu fui presa com um porte de arma. Eu tava com a arma e eu assumi que a arma era minha. Mas era a sua mesmo? Não, porque tem aquele negócio, né? Quando você tá envolvido no mundo do crime, se pegar esse papel com você, por mais que não seja seu, você vai falar que é seu. Você não vai poder falar que é de outra pessoa, porque você vai estar, eles chamam de caguete. Você vai estar caguetando a pessoa, você tá falando o nome da pessoa ali. Traindo, né? Traindo a pessoa. E daí eu falei, é minha.
Ah, mas o policial falou assim, não é sua, eu vi ele te entregar, é minha, você pegou comigo, é minha, né? Aí ele falou assim, eu vou te revistar, o policial disse pra mim, eu vou te revistar. Eu falei assim, não, você não pode me revistar, que você é homem, eu sou mulher. E aí ele olhava pra mim assim, falava assim, nossa, e agora? Eu falei, não, calma que vai dar tudo certo. Eu tava drogada, né? Eu tinha bebido muito. Porque quando eu me relacionei com ele, a minha vida mudou completamente do que eu tinha com o rapaz que cuidou da minha filha até os 2 anos. O rapaz que cuidou da minha filha até os 2 anos, a gente vendia, a gente não usava. Ele fazia uso, né, de maconha, só que eu não usava. Eu só bebia e vendia quando ele não tava. E com esse outro rapaz eu já comecei a usar. Eu comecei e não era nem maconha, né? Eu comecei a usar cocaína. Eu usava cocaína. Você entrou no mais forte, né? No mais forte. Porque ali a gente saía pras festas e eu via todas as mulheres dos caras usando. Ah, sou eu que vou ser diferente? Não, vou usar também. E voltando um pouquinho, ali quando eu tinha meus 14 anos, eu convivi com muitas pessoas que usavam e pessoas me ofereciam e eu negava. Não, eu não uso isso, eu não quero nem experimentar, eu não quero. E aí, já nesse relacionamento, eu um dia falei assim, eu quero experimentar. Como é que faz? Não, você vai fazer assim e assim. E eu usava. E aí, ali virou uma rotina. Todo final de semana que a gente saía, eu tinha que usar. Todo final de semana eu tinha que usar. E aí, quando a gente foi preso, né, meu nariz sangrava muito dentro do presídio, né, eu fiquei 1 mês lá, e nesse 1 mês eu tive muito problema lá com a cartilagem do meu nariz. A cocaína, ela comeu a cartilagem do meu nariz. Cheirava, né? Cheirava, então comeu. Prejudicou. E daí, quando eu fui presa junto com ele, assim que a gente chegamos dentro do presídio, ele já era bem conhecido lá. Que os diretores de lá falaram assim, mas você de novo, ainda trouxe agora a companhia? Aí a gente ficou 1 mês e saímos. Ficamos 7 meses na rua. E nesses 7 meses foi muita coisa, muito acontecimento. Eu não tinha paz na minha casa. A minha filha não morava comigo. A minha irmã não deixava a Bianca ficar comigo, porque a minha irmã sabia que ela qualquer hora poderia ter uma notícia, tá morta ou tá presa. Porque a vida que eu vivia com ele era uma vida assim. Qualquer hora minha mãe ia receber uma notícia, tá morta ou tá presa. Porque lá na minha cidade, por um tempo aconteceu isso, né? Pessoas foram resolver rixas com outras pessoas e mulher acabava morrendo. No meio ali. Perdi a vida, né? Perdi a vida. E daí a gente saímos, alugamos uma casa, fomos morar junto. E até então eu era a mulher dele. Eu amava ser. Eu adorava ser a mulher dele, a mulher do fulano de tal. Nossa, aquilo me enchia. Eu me sentia tal. Aonde eu chegava, tinham que me respeitar ali. Porque eu era a mulher dele. Então eu me sentia muito por ser mulher do famoso da cidade ali. Porque muita gente conhecia ele. E a gente foi e nesse tempo veio as traição. Ele começou a me trair, né? Ele começou a me trair com mulheres mais novas do que eu, mulheres que faziam o mesmo círculo de amizade onde a gente estava bebendo, né? E aí eu comecei a me revoltar. E eu falava com ele que eu ia embora de casa. E ele falava que eu não podia largar dele. Você não pode largar de mim, não. Eu posso, não, você não pode. Você não pode largar de mim. E aí, eu acredito que nesse tempo ele já tinha feito, né? Porque ele fez. Foi falado, foi da igreja, da boca de um servo do Senhor, que ele fez. Uma macumba. Eu lembro que nesse tempo, a gente morando junto, foi quando ele matou um rapaz. E ele foi pra casa da minha mãe, eu tava na casa da minha mãe, eu tinha largado dele. Fui pra casa da minha mãe, que eu ficava assim, largava e voltava, largava e voltava. E a Bianca de um lado pro outro, tadinha. Mas quando ele tirou a vida desse rapaz, você soube e foi embora? Não, eu sabia. Você sabia, mas ficava com ele mesmo assim? Sim, eu fiquei sabendo. Nossa, meu Deus do céu. Ele chegou na minha casa e falou comigo. Eu acabei de fazer isso e isso na casa da minha mãe, né? Que eu tava na casa da minha mãe. Eu fiz isso e isso. Eu falei, mentira, foi. Eu não tô acreditando nisso, não. Porque ele tava calmo, ele tava sereno, ele não tava com a cara de uma pessoa que Jesus, tinha feito... assustado, Sim, né? Ele tava super tranquilo. Super tranquilo.
E eu não acreditei. E ele tirou a vida por que desse rapaz? Dívidas de droga. Ah, dívida de droga. Foi o que ele falou pra mim. Dívidas de droga. E eu falei, mentira, eu não acredito nisso. Não tô acreditando nisso. Ele verdade. Tá. Aí passou a noite. No outro dia, bem cedo, ele saiu da casa da minha mãe. E ele não me disse pra onde ele ia. Ele saiu. E tava aquele clima estranho. Porque lá, não sei se é em toda a cidade, mas na minha cidade, por ser uma cidade pequena, quando morre alguém, o clima muda. Você sente o clima Sim, você mudando sente. ali, né? Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, será que aconteceu? Aí eu comecei a escutar os burburinhos do povo falando. Matou, fulano matou mesmo, fulano. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Mas eu fiquei tranquila, né? Mal sabia eu que me esperava. Mal sabia eu que me esperava. E aí, nesse tempo, ele ficou... Eu não sabia onde ele estava. E a polícia, à tardezinha, foi na minha casa, na casa da minha mãe. Foi aonde eu até comentei com você, né? Sim. Quando eu vi, eu era uma menina muito esperta. Então, assim, quando eu vi o carro da polícia passando pela janela, eu peguei a blusa dele de frio, que estava lá, com o dinheiro, porque ele deixou na blusa R$1.700. Ele tinha esse dinheiro guardado, ele deixou esse dinheiro lá. Tinha somente esse dinheiro, não tinha mais nada. E daí eu joguei do lado do vizinho. Só voltando um pouquinho, que a gente vai falando, Sim. A gente vai lembrando, né? Nesse tempo, Deus é tão bom. Deus prepara tudo. Tudo que acontece é com permissão do Senhor, né? Portanto, na palavra diz, né, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Sim. E eu lembro que minha mãe nem sabe disso, agora que ela vai ficar sabendo, que ela vai ver. Assistir, né? Eu levava muita droga para casa da minha mãe. Muita droga mesmo, muita droga. Eu levava arma para casa da minha mãe. Eu guardava arma na casa da minha mãe, eu guardava droga na casa da minha mãe. Só que ela não sabia. Eu levava durante o dia, mas quando eu ia para casa do meu namorado, eu levava para ele, porque ele ia precisar. Sim. Então eu deixava durante o dia e à noite eu levava, né, para ele. E daí eu andava tranquilamente na cidade com a bolsa do lado, com droga, com arma dentro e como se nada estava acontecendo ao meu redor. E aí eu fui ali desafiando, né? Eu desafiava muito a sorte. Eu desafiava muito, porque eu falo que isso é desafiar. Você andar com 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas de crack. E uma arma, né? 2,38 dentro da sua bolsa. Então assim... Meu Deus... E você vê como Deus, ele tem um jeito de trabalhar. Eu poderia ter sido presa com isso? Sim. E poderia ter ficado lá muito tempo. Mas Deus, ele é um Deus de estratégia. Sim. Ele trabalha no tempo certo. Glória a Deus, com certeza. Porque até esse presídio, sabe, foi Deus que forjou tudo aquilo ali, para eu poder passar por aquilo ali. Porque hoje eu tô vivendo isso aqui. Você passou por um vale, né? Foi preciso eu passar. Foi preciso eu passar pelo vale. Para mim hoje tá contando aqui para você. Para mim hoje tá reconhecendo que Deus fez, que foi Deus que fez aquilo na minha vida. Foi Deus que permitiu. E aí, nisso, a polícia chegou lá procurando ele. E eu falei, eu não sei dele. E engraçado, que eu tinha acabado de levar a minha filha para casa da minha irmã. Deixei a minha filha lá e voltei para casa da minha mãe. A minha filha não viu quando eu fui presa. Ela tinha quantos aninhos ali já? Acho que tinha uns 3 anos, eu acho. 3 aninhos. Foi com 3 anos. E aí eu deixei ela na minha irmã e voltei. Quando eu voltei, que eu sentei, que eu liguei a TV, a polícia chegou. E daí eu peguei essa blusa de frio que tava lá, com esse dinheiro, joguei no quintal do vizinho. O vizinho pegou, entregou pro outro policial. E o policial já tinha revistado tudo na casa da minha mãe. Cadê ele? Eu falei, eu não sei dele. Eu não sei onde é que ele tá. E realmente eu não sabia onde é que ele tava. Eu não sabia. Ele saiu da casa da minha mãe de manhã e ele não me disse pra onde que ele tava indo. E daí, o vizinho, ele já tava indo embora, a polícia. Já tava indo embora. Mas Deus tem o jeito dele trabalhar. O policial veio com essa blusa e com o dinheiro. Aí contou o dinheiro lá, tal. Então tá, então a gente vai levar preso isso aqui. Falo, tá bom. Só que daí, um outro policial falou assim, olha de novo dentro da blusa. E eles já tinham olhado dentro da blusa. Não tinha nada, tinha só o dinheiro, eles já tinham tirado o dinheiro de lá de dentro. E daí, o policial tornou a olhar dentro da blusa e eles tiraram um saquinho desse tamanho. De droga? Com 7 buchas de maconha. Desse tamaninho assim, ó. Uma amarrada na outra. E aí eu falei assim, gente, você está forjando isso aí?
Porque, assim, eu tinha o hábito de ver e da gente cortar. Não era daquele jeito que a gente fazia. Aquilo ali foi colocado. Mas quando Deus quer trabalhar na sua vida, Ele te coloca em lugares, né? E coloca pessoas para você depois, lá na frente, entender o trabalhar de Deus. Deus nos forja, né? Para poder lapidar a gente ali. E daí, eles pegaram e falaram assim, você tá presa. Eu falei, mas por que eu tô presa? Por tráfico de drogas. Eu falei, mas essa droga não é minha. Não é minha, mas quem ia acreditar em mim? Eu já tinha uma passagem por porte de arma, já vinha de um relacionamento sempre envolvido com pessoas, né, errada ali. E daí, eles me levaram presa, acharam ele, né, o meu ex-namorado. Ele estava escondido? Estava escondido em uma casa. Eles me colocaram dentro do carro e me levaram pra ir na casa do pai dele, junto com eles. E no caminho, a gente indo, eles viram um monte de adolescentes pulando muro. E daí eles pararam na casa. E nessa casa ele estava lá dentro. Os meninos eram muito adolescentes, né? E aí, como eles viram, acho que os meninos viu e apavorou, viu que tava fazendo coisa errada, porque tava. E quando eles chegaram lá dentro, tinha muita coisa roubada dentro dessa casa. Muita droga, muito menino novo. E aí, acharam ele lá escondido, lá dentro dessa casa. Aí prenderam ele. Aí a gente foi preso, nós dois, e mais uns 10 adolescentes. Aí eu lembro que nesse dia a nossa cidade ficou em festa pela prisão dele, mas estava em luto pela vida do rapaz que ele tirou. As pessoas, muitos gostaram, né, da prisão da gente. E eu falei assim, mas meu Deus, o que vai ser agora? Porque você não é crente, você não é nada, mas na hora você grita a Deus. O único... Você conhece um monte de nome de santo, mas você grita é Deus. Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu perdi a infância da minha filha, Jamile. Tudo o que eu mais queria era levar ela pra escola, primeiro dia de aula. Meu Deus. Pentear o cabelinho dela, levar ela pra escola, ir buscar ela na escola, estar na reunião. Porque se não tinha um pai, mas eu queria ter sido a mãe presente e eu não fui. Não fui e fui presa. E no outro dia seguinte, né, quando você acorda, na verdade você não consegue dormir. Porque você fala assim, meu Deus, eu tô entrando pra dentro desse lugar, porque eu já tinha entrado uma vez. E eu falava assim, que quando você passa do portão da Civil pra dentro, é porque você não vai sair de lá mais. Porque quando você ainda tá na Civil, você ainda tem a oportunidade de o delegado ali acatar o que você tá falando e te liberar para você responder em liberdade. E naquela época, eu era menor de 21, ou eu tinha 21, então eu tinha direito a sair para poder responder em liberdade por conta da minha filha, porque ela era menor. E daí, eles não acataram, porque eu já tinha passagem pela polícia. Eu tinha passagem com a mesma pessoa, com a quantia em dinheiro, né? E assim, e aí eu entrei ali pra dentro e me colocaram junto com ele numa salinha onde eu via ele. Eu não podia pegar, mas eu via ele e falava assim, você me trouxe pra cá de novo. Você acabou com a minha vida. Ele, não, você vai sair. Eu vou assumir tudo, você vai sair. Eu falei, não vai, que eu já tô aqui dentro. Como é que eu vou sair? Que difícil é você entrar. Você passou de um portão, acabou. Só se for por Deus. E ali eu entrei lá pra dentro, fiz aquele procedimento, que é um procedimento muito constrangedor, né? E entrei, as pessoas que estavam lá falou assim, você é aqui de novo? Você veio presa com o que agora? Aí eu falava assim, tráfico. Ah, então você vai ficar agora muito tempo. Meu Deus. Aquilo me desesperava. Eu falava, não aguento, eu prefiro morrer do que voltar pra cá de novo. E aí ia passando a hora, o dia, aí a pior hora que tem é quando te leva para tirar o seu Infopem. Um registro, você fica registrado em todo fica o marcada, sistema. né? Ele marca a sua vida. E ali eu entrei para dentro daquele presídio, o dia amanhecendo, né? E aí a gente foi tirar o Infopem, tiramos esse Infopem, eu falei, não vou sair daqui mais nunca. Porque o tráfico de drogas, ele é um crime hediondo. Crime hediondo é um crime que, assim, você tem que pagar quase a pena dele toda.
E quando você é residente nele, você paga ele toda, aquela pena toda fechada. Como eu era residente no presídio, mas no tráfico era a primeira vez. E daí, nessas 7 buchas de maconha que eu te falei, eu levei 1 ano para cada uma, praticamente. Porque eu fui condenada a 8 anos. Meu Deus. Há 8 anos eu fui condenada. Aí eles me colocaram como tesoureira. Eles falaram que a gente teve corrupção de menor, indução de menor, porque tinha muito menor na casa. E por eu ser mulher, do cabeça, né? E aí eu entrei pra dentro desse presídio e já tinha pessoas ali que eu conhecia do mundo que eu vivia lá fora, que já tava lá dentro. E ali essas pessoas me ajudaram ali, né? Até que a sua família vai levar as coisas pra você. E ali eu fiquei. Aí passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. A minha mãe ia me ver. Meu coração ficava em pedaço, porque a minha mãe, ela ia a cada 15 dias me visitar. E aí, ela não levava a Bianca na época. E quando ela saía de lá, humilde, tudo que falava com ela aceitava. Oh, meu Deus. Aquilo cortava meu coração, porque assim, não tinha necessidade dela estar lá se eu tivesse escutado. Não tinha necessidade nenhuma dela estar lá. E aí, passou 3 meses, fizeram uma CTC, que é onde as pessoas, os presos, né, passa por uma entrevista para poder trabalhar, estudar. Eu falei, eu vou fazer nada, não, vou ficar aqui quieta. Minha mãe falava assim, se eles te dão a oportunidade, aceita, para diminuir a sua pena. Só que nessa época eu não sabia que eu ia ser condenada ainda. Eu não sabia, não. Tinha nos 3 meses que eu tava lá e eu não sabia que eu ia ser condenada a esse tanto de tempo, não. E eu acreditava que com 6 meses eu ia sair. Porque é assim, o processo funciona da seguinte forma. Você é preso, o juiz é notificado que chegou preso e aí ele tem um certo período para notificar o presídio de te liberar, né? Eles levar a pessoa no fórum para poder ter audiência. Sim. E daí, deu 3 meses, eu recebi essa intimação. Aí eu falei, se não chegar com 6 meses, a advogada pode entrar com um pedido de liberdade provisória, que é onde eu saio para poder responder em liberdade. E com muitas das vezes, você sai e você não precisa de voltar. Você responde tudo em liberdade. E daí, eu fui intimada, e daí eu não demorou. Mas com 6 meses, chegou a data da audiência marcada. E aí eu mandava carta pro rapaz, olha, você vai assumir o que é seu? Como é que a gente vai fazer? Eu não quero ficar presa não, eu tenho minha filha. Ele, não, eu vou assumir tudo e tal. E aí chegando lá no dia, né, da audiência, ele de fato assumiu. Mas só que eles não acreditou. Porque quando é de Deus, não adianta o homem da terra querer fazer. Não adianta. E ali, eu fui condenada a 8 anos, ele também foi condenado e um outro rapaz também foi condenado, que estava com a gente. E eu cheguei lá em prantos, eu falei assim, pronto, agora eu não quero saber mais de nada. Nossa. Eu quero morrer, eu não vou aguentar não, eu não vou aguentar. Porque até então eu não entendia qual era o processo que eu tinha que passar. Sim. E daí eu falei, já que não tem jeito, né? Comecei a aprender a fazer o artesanato. Sim. Lá dentro eu aprendi a fazer o passatempo. O nosso passatempo era isso. Aí eu comecei a fazer, aprendi. E aí eu era e sou uma pessoa assim, eu sou muito obediente, sabe? Eu tenho medo, eu tenho temor de Deus. E aí eu saía lá pra fora pra estudar. Aí eles me fizeram uma proposta. Eles falaram assim, Ana Lúcia, você quer trabalhar aqui? Aí eu falei assim, quero. Aí você vai trabalhar 3 dias pra você ganhar 1, pra diminuir na sua pena. Você trabalha 3 e diminui 1. Eu falei, tá bom, quero. E aí eu comecei a trabalhar lá fora, na limpeza. E o diretor de lá, o diretor Helder, ele foi uma pessoa que acreditou em mim. Ele acreditou que eu ia sair de lá e que eu ia mudar. Muitos lá falavam assim, você vai sair daqui, você vai voltar. Falava desse jeito comigo. Portanto, que quando eu recebi a minha liberdade, falaram assim pra mim, você tá indo, mas a gente tá ficando aqui. Se você voltar, você vai reencontrar com a gente. Tá repreendido, né? Diante, assim, eu só falei assim, eu nunca mais eu volto aqui, nem pra visita. Eu falei assim com ela, nem pra visita eu volto aqui mais. E aí fui
E eles falaram comigo, você vai trabalhar aqui na limpeza, você vai limpar o setor da sala do diretor, que é o Helder, na sala do outro diretor de segurança, que hoje, né, ele descansou, né, ele faleceu com o Covid. E assim, foi pessoas que acreditaram em mim ali. E eu entro aqui agora na história de José. Eu me encaixo nisso, na história de José. Eu sou uma José. Porque antes, na minha infância, eu era uma menina sonhadora. Eu sonhava em ser modelo, eu sonhava em ser cantora. Eu tinha sonhos, mas o ambiente que eu vivia matou ali os meus sonhos, né? Aquele cenário ali que eu via dos meus irmãos, das pessoas, a minha família, o meu pai, aquilo ali foi matando. E quando eu vou presa, ali eu vejo o trabalhar de Deus, como José, como os irmãos dele pegou José e jogou José naquela cisterna, naquele poço, né? Era pra mim ter morrido? Era pra mim ter morrido. Deus deu o livramento pra mim, me colocando dentro de um presídio. O livramento que o Senhor me deu foi ter me colocado lá, como Deus deu pra José também, que era pra José ter morrido, mas ali apareceu um dos seus irmãos e disse, não vamos tirar a vida dele, porque é o nosso sangue, mas vamos deixar ele aqui dentro. Aí até que passou ali, né, um pessoal que ele vendeu, né, José ali para ser escravo, né, e nessa parte da Bíblia, depois que eu me aceitei Jesus, a minha primeira ministração que eu ministrei a história de José e falei um pouco do meu testemunho, porque eu me encaixo nisso. Glória a Deus. Porque às vezes Deus deixa você cair dentro do buraco, dentro da cova ali, Sim. mas não deixa você morrer. Com certeza. Porque assim quando a minha mãe... Porque não é crente, não é cristão, mas na hora que o negócio aperta, procura a igreja. Aí a minha mãe foi na igreja, levou a minha foto, e o pastor falou assim, agradece, porque era pra ter descido da sepultura. Porque iam vir atrás de mim, por conta do meu namorado. Eles iam me matar por conta dele. E você andava, né? Era bastante perigoso, porque você andava na rua, né? E ele escondido, né? Então vinha para se vingar, ia atrás de você, da sua família. Sim. Muitas das vezes as pessoas falavam bem assim, eu quero a cabeça dela. Assim quando ela saiu, eu quero a cabeça dela na bandeja, para tocar nele. Já chegaram em mim e falaram isso comigo. E Você na cadeia. Eu dentro da cadeia. E Deus, Ele é lindo, Deus é maravilhoso, Deus guarda a gente de uma tal maneira, Jamile, que só quem já viveu, passou, né? Passou para poder falar quanto Deus é maravilhoso. E hoje eu posso expressar isso aqui, o quanto Deus foi maravilhoso. Glória e maravilhoso na minha vida. Sim. Porque o que o Senhor tem feito desse tempo até o tempo de hoje, não tem explicação. E ali eu trabalhava e acordava todo dia cedo e ia trabalhar. Nunca trabalhei na minha vida, olha pra você ver. Nunca trabalhei na minha vida. Eu trabalhava dentro do presídio, eu servia a alimentação dos agentes penitenciários. Porque lá mesmo não era presídio, era uma cadeia. É diferente de presídio. Hoje em dia os presídios têm a SWAP, né? Que hoje tem nos presídios. Na época, a cadeia tinha coisas que acontecia que o povo não podia fazer nada. Depois que a SWAP foi para lá e virou um presídio. E nisso eu saía para trabalhar de manhã. É tão engraçado que eu era diferenciada, porque eu era guardada por Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus me guarda. Porque até o meu uniforme era diferente do das outras. O zelo que Deus tem com a vida da gente quando Ele tem propósito na vida da pessoa. Todo mundo vestia vermelho, só que a minha roupa era branca, né? E pelo fato de eu também trabalhar na cozinha, a minha roupa tinha que ser branca, né? A minha unha sempre cortada, porque eu servia alimentação. E eu fazia café pro juiz quando ele ia lá. E nada. E ali dentro veio uma moça de São Paulo, transferida de São Paulo para Pirapora. E ela ficou junto com a gente. E a gente chamava ela de missionária Virgínia. Ela mora em São Paulo, a gente chamava ela de missionária. E ali ela começou a fazer culto dentro da cela. Peraí, ela foi transferida? Isso. Ela estava presa? Sim, ela estava presa também. E por que você chamava ela de missionária? Porque ela que levava a palavra pra gente. Ela que
cultuava ali, abria culto, abria campanha. E eu vou falar com você, não importa o lugar, mas se realmente você clamar por Deus, Deus escuta. E hoje, graças a Deus, ela é uma serva do Senhor. Hoje ela é uma missionária, né? Aí em São Paulo. E daí e ela falava, hoje a gente vai fazer campanha de 7 dias. A gente fazia campanha dentro da cela. 7 dias, todos os dias. Eu falei, meu Deus, eu não aguento não. E eu, gente, eu não vou aguentar não, aguenta. E aí a gente acordava de madrugada, 3 horas da manhã. Pra orar. Pra orar. Como Deus é lindo. Você não tem relógio dentro daquele lugar. É mesmo. Não tem relógio. Tem relógio. Como você sabia que era 3 horas? A gente acordava 3 horas. Deus despertava ela e ela ia. Sim. Aninha, acorda. Fulana, acorda. Fulana, acorda. Ia na cama de cada uma e acordava a gente. E aí a gente se reunia no meio da cela e ia clamar para o Senhor. E a gente via nesses 7 dias alvarás. Muito alvará chegava. Muito alvará ali chegava. As pessoas iam embora, mas eu ficava questionando para Deus, né? Deus, eu tô aqui fazendo também, o Senhor não dá o meu. Todo dia, quando chegava um alvará lá, eu falava, o meu é Ana Lúcia? Não. Aí um dia eu cansei de perguntar todos os dias, quando ia, né, se era o meu alvará. Eu falei, vou deixar. Aí a gente já estava fazendo culto dentro da cela. A gente saía, né, pro banho de sol. A gente tinha lá no banho de sol, a gente tinha o dia de culto. Os irmãos da igreja iam para poder fazer o culto pra gente, as irmãs da igreja também. Aí, quando tinha Dia das Mães, Dia da Mulher, sempre algumas pessoas patrocinavam, né, iam lá para poder a gente ter um pouquinho de autoestima, porque nossa autoestima lá ficava muito baixo. Você não podia passar um batom. Você não podia perfume, você não podia ter, né? Você tinha ali o creme dental, sabonete, o creme de cabelo, o shampoo e o creme de pele, só, né? Você não tinha mais. Bem o básico, né? Bem o básico. E assim, mas ali Deus cuidava de mim naquele presídio, porque eu tinha muito acesso ao diretor, né, que era o diretor Helder. Ele é uma pessoa cristã. Ele falava muito comigo da palavra de Deus, né? O segurança dele, né? O Celso, ele falava também muito de Deus pra mim. Muitas pessoas ali falavam bem assim, Ana Lúcia, eu acredito que você vai sair daqui, você vai mudar. Agora fulano de tal não vai mudar não. Se você continuar com isso, você vai voltar pra cá de novo. Mas você pode mudar, né? E ali eles iam falando comigo, e eu ia vendo a minha menina, junto da minha mãe, né? Passando aquele procedimento todo, muito triste. Aí sua filha começou a te visitar? Ela ia me visitar, minha mãe levava ela, né, pra me visitar. E, assim, era muito triste mesmo. Muito triste eu ver a minha mãe indo embora com ela. E eu ficava, por mais que ela não tava junto comigo quando eu tava na rua, porque a minha irmã não deixava, porque a minha irmã queria guardar ela pra não acontecer nada com ela. E aquilo ali me doía, sabe, ver a minha mãe indo embora, levando ela e eu ficando. E passaram-se 1 ano, nada. Passaram-se 2 anos. Eu falei, meu Deus, que dia, até quando eu vou ficar aqui, Senhor? Até quando? E aí eu fui me aproximando de Deus ali dentro. Eu fui conhecendo. Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Tinha dia que eu trazia a palavra, tinha dias que eu orava lá, né? Cada dia uma dava uma palavra, mas mais mesmo era essa colega de cela, que era a Virgínia, ela que trazia mais a palavra. E eu ia falando assim, gente, vocês não vai dar um jeito de mandar eu embora? Já tá bom. Eu falava com o diretor, chega. Não, Ana, você não vai embora não. Você vai ficar aqui com nós agora. Se você ir embora, quem vai fazer o café? Eu falei, eu não tô nem aí com café. Não tô nem aí com café não. Eu quero ir embora. Tinha dia que eu ficava com raiva. Eu falava que eu não ia trabalhar mais, né? E eles falavam assim comigo que eu tinha que ir, que eu tinha que diminuir minha pena. E aí, nesse tempo, eu já era remunerada. Eu trabalhava servindo alimentação. E a empresa que levava a alimentação lá era uma empresa terceirizada e eles me pagavam um pouquinho. E o que eles me pagavam, esse pouquinho, eu pagava a multa do Estado, porque quando a pessoa está preso, entre aspas, ele recebe um kit. Ele tem direito a um kit. Ele tem direito a papel higiênico, sabonete, tudo de higiene, cobertor, lençol, uniforme, colchão. Sim. Só que quando você sai, você tem uma dívida a pagar. Porque você fica pagando, eles falam que paga as custas do processo. Que você gastou muita folha, né? Muito papel ali. Sim. Esse trem aí. E aí todo mês
A minha mãe ia sacar o dinheiro, aí uma parte desse dinheiro ia para esses custos do Estado aí. E aí a outra parte a minha mãe tirava e uma outra parte ficava numa conta retida que eu só podia tirar quando eu saísse. Eu falei, quando é que eu vou tirar, meu Deus, esse dinheiro daí? Quando eu vou sair daqui? E aí foi passando o tempo, foi quando eu saí, chegou a minha saída temporária. Já tinha 2 anos e 7 meses que eu não via a rua, eu não via a cidade. Desde o dia que eu entrei, nunca mais eu saí. Saí pra audiência, mas não voltava presa, né? E aí chegou, foi uma felicidade muito grande, meu Deus, nunca vou esquecer. E aí antes de eu sair, eu lembro que essa colega, né, ela fez uma oração e ela falou assim comigo: Deus tá te guardando, Deus vai guardar a tua saída e a tua entrada. Deus te coloca armaduras novas em você. Deus tá cegando o inimigo lá fora, porque o inimigo tá furioso com você e vai chegar bandejas, pratos preparados para você lá fora. E assim foi. E aí eu saí e fui aproveitar a vida. 2 anos e 7 meses eu fiquei. Não, eu quero sair, eu quero beber, eu quero sair, eu quero aproveitar. E saía pra rua, minha mãe ficava preocupada. Eu via pessoas que o meu companheiro, né, na época, tinha, né, ali feito alguma coisa, tinha rixa. Já jogaram carro em cima de mim na rua de madrugada, tentando me matar. E assim, Deus sempre guardando. Aí dava os 7 dias, eu voltava. Aquilo era um tormento. Quando você tá acostumando a ficar na rua, você tem que voltar. Aí eu voltava, deixava minha mãe, deixava minha filha, minha família e voltava. Aí passava-se mais ou menos 45 dias, a gente tinha de novo. Aí eu saía. Nisso eu fiquei umas 6 ou 7 vezes. Saindo e voltando nesse período, sabe? Dava esses intervalos. E na primeira saída que eu tive, eu casei com um rapaz que eu fui presa com ele. Eu falava assim, mãe, faz aí a união estável para poder casar com ele. Minha mãe falava assim, não. Qual o primeiro? Não, o rapaz que eu fui presa junto com ele. Junto com... que eu fui presa junto com ele. E aí eu falava, mãe, faz aí. Não vou fazer. Mãe, faz. Não vou fazer. Eu falei, mas Jesus, então dá pro pai dele que o pai dele vai fazer. Não, também não. No dia que você sair, você quiser fazer, você faz. E aí eu saí, afoita, doida, querendo ver ele. Aí fiz. Paguei pra poder fazer e fiz. Casei. Um casamento em vão. Era um casamento que dava direito, uma união estável, que dava direito a ele pra tudo. Tudo que eu tivesse, ele teria acesso. Tudo. Até as minhas contas bancárias, tudo. E eu falei assim, gente, isso não é um casamento, isso é uma prisão. Que é pior do que um casamento. E nisso, assim quando eu casei, eu assinei e voltei. Quando eu voltei, levou pra ele assinar. Ele assinou. A gente tivemos uma visita assistida, assim, eu tô conversando com você, e nunca mais eu vi ele. Sumiu. Nunca mais. Quando ia marcar a minha próxima visita, ia marcar a íntima, que a gente tinha, dá esse direito pro preso, né? O preso tem esse direito. E daí, levou ele embora pra outra cidade. Levou ele embora. Transferiu ele pra um outro presídio. Eu revoltei com aquele povo. Mas eu não sabia que era Deus trabalhando. Eu não sabia que era Deus trabalhando ali. E aí, saí pra trabalhar, vi aquele monte de roupa, um monte de kit. Eu falei assim, alguém foi embora. Ou ganhou o alvará de soltura, ou foi para outro presídio. Mal sabia eu que era o meu namorado que tinha ido embora, né? Porque eu tinha casado com ele, né? A gente já tinha feito a união estável, né? Então a gente já era marido e mulher. E estava marcado pro próximo final de semana a nossa visita. Comigo, ele, o pai dele, a minha mãe. E aí mandaram ele para outro lugar. Gente, quando eu fiquei sabendo, eu queria morrer. Eu falei com o diretor, eu cheguei assim e falei assim, por que o senhor mandou ele de bonde? Por quê? Aí ele falou assim, Ana, eu acredito que você tem mudança. E ele não. Ele só vai te usar. Porque eu já conheço ele, não é de hoje. Ele só vai te usar. Mas por que, seu Helder? Por quê? Eu ficava questionando com ele. Eu falava assim, não, Ana, não é. E não foi. Quando não é pra ser, não adianta a gente forçar. Nunca mais eu vi ele. Nunca mais.
desfiz essa união estável judicialmente depois que eu vim para Uberlândia. E lá no presídio, como tinha datas comemorativas, e eu sou muito de conversar. Eu gosto de conversar, eu gosto de participar de tudo. E aí eles teve um concurso chamado Miss Prisional. E daí eu lá me candidatei, falei que eu ia, porque não tinha muita mulher no presídio. O presídio tinha mais homem do que mulher, né? E daí as mulheres que tinham eram poucas ali naquele tempo, porque quando eu cheguei era bem mais cheio. Mas eles foram mandando para outros presídios, outros lugares. Sim. E Deus é tão bom que quem tinha condenação alta, eles mandavam. E a minha condenação era alta. E eu fiquei lá perto da minha família, acessível para minha mãe me ver, para minha irmã me ver. Então era mais perto. Porque se me mandasse para um outro lugar, minha mãe não ia me ver. Não tinha como. A minha mãe não tem leitura, então não ia conseguir fazer essas coisas. E daí eu participei desse concurso e ganhei esse concurso. Como Deus é tão bom, Deus trabalha tão... Deus é perfeito em tudo. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Eles foram, o diretor foi na casa da minha mãe buscar sapato para mim, buscar roupa para mim poder ir desfilar lá no presídio. E aí teve esse concurso, eu ganhei o concurso lá de Miss Prisional em 2014. E em 2016 eu teve de novo, eu tornei ganhar. E aí a gente eu fui concorrer em Montes Claros, com a RISP de lá, né? Que eles falam RISP, o presídio de lá. Fui concorrer lá e lá também eu passei e depois eu fui para Estevão Pinto, que é o presídio em BH. Só que aí lá eu não ganhei, quem ganhou foi uma outra moça. Sim. Mas aí a gente foi. E eu falei assim, gente, como que pode o zelo que Deus tem de colocar as pessoas na vida da gente? Porque por mais que eu estava dentro de um presídio, muitas das vezes eu não era tratada como uma presa, uma detenta. Tinha pessoas cuidando de você. Tinha ali, pessoas cuidando de mim. Tinha pessoas, as enfermeiras, os diretores, até o diretor que era mais bravo, ele se quebrantou um dia o coração dele, sabe? Então assim, Deus, ele coloca a gente em lugares incertos, mas com pessoas certas. Sim. Porque ali Deus me colocou dentro de um presídio, um lugar completamente que eu poderia sair de lá revoltada. Eu poderia sair de lá e continuar a minha vida no crime, a minha vida, né, do jeito que estava. E não, eu saí de lá, eu falava assim, eu não vou aceitar Jesus aqui para me ser crente aqui dentro, para depois eu sair lá fora e não continuar, para não envergonhar. Eu tinha isso comigo, mas eu participava, né? Eu ouvia louvor, a gente dava palavra. E ali foi passando o tempo, eu ganhei minha liberdade. Quantos anos? Tinha quase 3 anos. Quase 3 anos eu fiquei. E assim, quando eu saí de lá, eu, assim, fiquei muito eufórica. Eu não sabia como que as pessoas iam reagir lá fora. Eu ficava com muito medo, né? Porque a gente fica com medo. Sim. Porque antes de eu sair, falaram que queria minha cabeça na bandeja. Por causa do meu ex-namorado. E aí eu falava assim, mas como assim? E o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu saí, e aí foi quando a minha irmã, a Ana Paula, me chamou para poder vir passar um tempo em Uberlândia, passear em Uberlândia. E aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu fui no juiz, né? E tanto tempo que eu fiquei que o povo já me conhecia. O povo já tinha uma certa intimidade comigo. Com você. E aí eu cheguei no fórum, conversei com o assessor do juiz. E daí ele pegou e conseguiu a autorização para mim poder viajar, a liberação do dinheiro quando eu trabalhava. Daí ele liberou e eu viajei para Uberlândia com a minha menina para passear. E aí voltei na minha cidade para poder pegar só as minhas roupas e nunca mais eu voltei lá. Assim, vou para visitar, assim, uma vez no ano. Sim. Eu vou lá e visito a minha família. Ou a minha mãe, às vezes, vem e me visita. E aí, eu aqui em Uberlândia, né, eu comecei a trabalhar. E Deus envia pessoas boas no nosso caminho. Porque quando Deus ele tem propósito e projeto, planos, né, na vida da pessoa, não passa sem concluir. E aí, eu vim trabalhar, comecei a trabalhar num restaurante com o meu chefe, era cristão. E aí eu contei
tudo pra ele que aconteceu na minha vida. E ele falou assim, Ana, você tem a oportunidade de fazer tudo diferente hoje. E a vida que segue daqui pra frente. Eu falei, então você confia em mim? Ele, sim, você nunca me deu motivo pra mim não confiar em você. E eu, tá bom, eu trabalhei ali durante 7 meses com ele, com o Valdemar. E aí eu morava sozinha com a Bianca, numa casinha pequena, não tinha muito luxo. Sim, começando, como todo mundo, ali, como né? todo mundo começa, né? E aí, a minha irmã sempre me ajudando, né? A Ana Paula, ela não era ainda cristã, mas ela ia muito na igreja, sempre ela ia. E aí eu fui indo, e como eu te disse que eu era muito namoradeira, eu me envolvi com um rapaz nesse bairro onde eu morava, e a minha vida virou um inferno, porque eu não queria mais namorar com ele e ele começava a me ameaçar. Meu Deus. Começou a ameaçar a minha irmã, falando que ia matar a minha irmã, falando que ia matar a Bianca. E daí eu mudei de bairro, saí desse bairro onde eu tava, praticamente que fugida, né? E fui morar num outro bairro, que é onde eu moro hoje. E aí, nesse bairro que eu moro hoje, eu primeiro morei na casa do meu irmão já morava aqui, né? E depois que eu fui morar sozinha. Aí eu aluguei de novo uma outra casa e fui começar tudo de novo. Aí sempre nos mesmos vínculos de pessoas. Sempre pessoas influenciadas com Que não bebida. te leva a um bom caminho, né? Só Sim. no mau caminho. Isso. Com bebida, com droga, namorava muito, né? E daí eu passava mais tempo na rua bebendo do que em casa no final de semana. Sua filha ficava sozinha? Eu deixava ela sempre com a babá. Ah, sim. Aí eu deixava com a babá ou eu deixava com a minha cunhada, mais o meu irmão, que eles moravam bem perto. E 2019 já. 2019, eu morava numa casa e do lado morava um rapaz. E do outro lado morava o meu irmão, que veio da minha cidade pra Uberlândia. E daí eu teve um certo tempo, eu saí desse serviço que eu trabalhava, né, lá do Valdemar, no restaurante, e fui trabalhar em casa de família, em um condomínio onde a minha irmã me colocou. Só que essa mulher, ela não poderia ficar comigo e com a outra empregada dela. Ela tinha que dispensar uma, então ela me dispensou e deixou a outra moça. Mas ela colocou meu nome no grupo do condomínio, aonde eu encontrei a minha patroa de longa data. Que Deus abençoe ela muito, que aquela... Oh, meu Deus, ela sofreu tanto comigo. Muito, ela sofreu muito. A Viviane é um anjo de Deus, ela foi um anjo de Deus na minha vida, sabe? Porque tinha dias que ela via a situação minha, ela via que eu estava mentindo e ela sempre me ajudava. Eu trabalhei pra ela em 2019 e tinha vezes que eu ia pra rua, eu bebia muito, eu usava muita droga, eu cheirava muito pó. E aí, eu não conseguia trabalhar na segunda-feira. Não conseguia trabalhar. E daí... foi indo, e a Bianca sempre ficava com a babá ou com o meu irmão. E aí teve um certo tempo que eu peguei, pedi conta do serviço, fui pra Patos de Minas, arrumei um namorado, que já era da minha cidade, só que ele morava em Patos de Minas, e envolvi com ele, pedi conta e fui embora. Fui embora pra Patos de Minas, a Bianca nesse período foi passar férias com o pai dela, e aí eu fui embora. E nisso, o meu irmão, que morreu há 4 anos, ele já tinha vindo pra Uberlândia. Ele tava já morando comigo. E aí eu falei assim, você quer ficar aí na casa, pagar o aluguel e tudo, e com as coisas? Porque eu tinha minha casinha montadinha já nesse tempo. Ele não. Eu falei, então você procura um lugar que eu tenho que entregar a casa, eu tô indo embora. E aí eu fui com esse rapaz pra Patos de Minas, não deu certo. O relacionamento não deu certo, a cidade não deu certo. Voltamos, fomos lá pra minha cidade, pra você ter noção. Fomos pra nossa cidade, em um carro, sem habilitação, sem nada. Meu Deus. Fomos pra casa, lá na minha mãe, pegamos a minha menina, a minha filha, e voltamos pra Uberlândia. Por que Uberlândia? Porque Uberlândia é uma cidade que ela dá pra você ter um trabalho melhor, dá pra você sobreviver, né? E pelo histórico de vida que eu já tive, a minha cidade pra mim não dava mais, né? E daí eu peguei, a gente veio, não dei certo com ele porque ele tava usando droga demais. Esse rapaz usava muita droga, começou a pegar as coisas dentro da minha casa pra poder vender, né? Nossa. Roupa da Bianca, roupa minha, e aí não deu certo, né? Porque se era só eu e ele, sumia as coisas, alimento, era quem? Você já né? sabia, né? Que era ele.
Aí nós dois separamos, ele procurou o rumo dele, eu procurei o meu, né? E daí eu fiquei na minha vida de solteira, muito baladeira mesmo. A minha vida era balada. Balada. A minha balada começava na quinta-feira. Era quinta, sexta, sábado, domingo. E eu gostava muito de namorar. Eu me prostituía, porque isso não é nem namorar, é se prostituir. Com vários homens. Com vários homens, com não ter pessoa certa, em tempo de contrair uma doença. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deus guarda a gente, Deus livra em cada detalhe. Em cada detalhe a mão de Deus está ali. A gente que não quer enxergar às vezes, mas Deus está do nosso lado o tempo todo, né? E ali eu bebia muito. Chegou um certo tempo de eu ser quase abusada dentro da minha casa por um namorado de uma moça, que ela saía muito comigo. E ele, por ver que eu tava ali bêbada e drogada, ele foram embora e eu falei com ela, só passa e fecha a porta. Deixa a porta só encostada, porque na minha casa pessoas não tinham costume de entrar. E nesse dia, ele foi para levar ela embora. Não levou ela só até o meio do caminho e disse que ia voltar para casa dele e voltou para minha casa. Eu assustei com ele tirando a minha roupa, já estava assim, no meio da perna. Meu Deus. Então, assim, quase que eu fui ali... Violentada. Né? Porque ele achou que eu tava bêbada e drogada a um ponto de eu não conseguir reagir. Reagir ali, né? E aí eu falei com ele assim, não, para, me respeita. Eu vou chamar os meninos pra você daqui da rua. Porque na rua onde eu morava tinha muita gente, uns rapazes que moravam lá. Que aí ele pegou e foi embora, né? Ele me deixou ali e foi embora. E eu contei pra ela e ela parou de ter contato com esse rapaz. Eu me lembro também que dessas idas e vindas, eu ficava com muita gente. Eu falo assim que Deus, ele guarda muito, muito mesmo, ele deu muito livramento. Porque era muita morta. Eu brigava na rua. Eu caçava confusão com os outros por nada. A pessoa olhasse torto pra mim, eu já queria brigar. Meu Deus. Eu já queria ir em cima, né? E ali eu comecei a fazer mais uso de cocaína. Envolvia com pessoas que usavam, então todo final de semana eu tinha que usar. Por mais que eu sabia que a minha cartilagem já não aguentava, né? E voltando um pouquinho aqui, assim quando eu tava presa, um dia eu acordei no presídio com a poça de sangue do meu lado, assim, do rosto, no meu nariz. Sangrava muito. Meu nariz sangrava muito, porque eu tinha parado de usar a droga, então o nariz estava reagindo. Então eu colocava muito sangue pelo nariz. Nossa. Muito sangue mesmo. E aí o médico do presídio, né, um dia me examinou e falou comigo, se você não parar, você vai perder sua cartilagem toda do seu nariz. Então, você imagina, eu tava cheirando muito. E assim, era muita droga, né? Que eu usava ali pra manter a noite virando, a noite bebendo, né? Pra não ficar bêbada, né? Que a gente coloca isso, coloca isso como ficção na cabeça da gente. Eu vou usar e eu não vou ficar... Você já coloca isso. Eu vou usar a cocaína pra mim não ficar bêbada. E você, de fato, não fica. Você, de fato, não fica porque você já colocou isso na sua mente. Você já colocou isso na sua cabeça. Que se você usar, você não vai ficar bêbado por conta do efeito da cocaína. Aérea, né? Doidona, como Sim, falam, né, isso. as pessoas. Aí, e eu lembro que em um desses dias, foi numa segunda-feira, 2019 para 2020, eu me lembro que eu acordei com um sonho e eu sonhei com um arrebatamento. Eu acordei, a única coisa que eu queria fazer era ir numa igreja para poder falar isso para um pastor. Porque eu acordei e eu vi assim, um mar, eu em cima de uma pedra. A água batia nessa pedra, mas não acertava nos meus pés. E o céu se abria. O céu se abria e eu via anjos tocando. E eu via pessoas subindo. Só que eu tava em cima daquela pedra vendo tudo, assistindo tudo. Só que eu não subia, né? E eu fiquei impactada com esse sonho. E daí eu fui, a primeira igreja, nesse dia que estava aberta, eu fui. Fui e falei, né, com o pastor da igreja. E ele disse assim pra mim, eu não tinha nem falado o que aconteceu no meu passado. Ele falou assim, Deus vai te usar muito. E o seu testemunho de vida
vai salvar muitas pessoas. Muitas pessoas vão aceitar Jesus através do seu testemunho de vida. Porque Jesus, ele muda, ele cura, ele salva, ele restaura. Porque eu não tinha mais solução. Eu era improvável para todo mundo. Sim. Hoje, Jamília, as pessoas que me veem não acreditam que sou eu. Não reconhece. Não né? reconhece a pessoa que eu sou hoje. Hoje, as pessoas me mandam mensagem e pedem oração para mim, tanto que isso é gratificante. Há um tempo atrás, o diretor do presídio me ligou e falou assim, Ana, ora pela vida do meu pai. Então, ele acreditou também em mim. Acreditou. Que eu mudei, sabe? E aí, nesse tempo, eu falei assim, gente, Deus muda muito a vida da gente. Basta a gente entregar. Sim. A gente tem que entregar verdadeiramente a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor. E tudo Ele fará. Fácil? Não é. Não é fácil. Com nós mesmos. Mas lembrando que a gente tem essa luta, ela é uma luta espiritual, né? Que a gente tem que sempre estar revestido de Deus. Sim. Sempre temos que estar em espírito. Sempre clamando pelo Senhor. Porque se a gente clamar para Deus, o Senhor nos renova toda manhã. O Senhor coloca as vestes novas na gente. Amém. Porque hoje nem eu mesmo eu acredito. Assim, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, como pode? Como Deus é poderoso, Sim, né? Sim, Jamília, hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso abrir o meu guarda-roupa e escolher a roupa que eu quero vestir. Porque o Senhor tem me honrado. Sim. O Senhor tem me honrado. E assim, aonde um cenário de um tempo atrás eu não tinha, hoje eu tenho. Eu tenho até para me poder ajudar uma pessoa, né? Porque Deus, Ele tem feito na minha vida. Sim. E se Deus, Ele faz na minha vida, Ele pode fazer também na vida dessas pessoas que estão assistindo hoje, né? Esse crente podcast. Porque esse Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus de milagre. Amém. Ele cura. Ele salva, basta nós crermos nele, entregar verdadeiramente a nossa vida para ele e tudo ele fará. Porque na palavra do Senhor vai dizer assim, vinde a mim como estás. As pessoas às vezes querem pegar essa parte e continuar. Do jeito que tava, do jeito né? que tá. Não, mas na palavra fala do jeito que tá. Não, peraí. Vinde a mim do jeito que está. Você pode vir do jeito que você tá. Você pode vir bêbado, pode vir drogado, pode vir com roupa curta, pode vir desse jeito. Mas não vai permanecer desse mesmo jeito na presença de Deus. Porque não é dessa forma. Porque para a gente ser, né, um cristão, nós precisamos mostrar também para as pessoas que Deus mudou, né, a nossa vida. A gente que vestia roupa curta antes, a gente já não veste mais. Porque nós somos uma geração para poder mostrar a diferença. E como que nós vamos mostrar a diferença se nós vamos continuar usando as mesmas roupas? Vestes novas. Isso. O Senhor coloca, quando nós colocamos diante de Deus, porque eu falava assim, Deus, eu só tenho roupa curta, porque as minhas roupas, Jamília, só tampava a bunda e o peito aqui, tudo de fora. Tudo de fora. Era bem Bem escandalosa. Né? E assim, eu falava assim, Deus, mas como é que vai fazer? E Deus foi trabalhando de uma forma tão maravilhosa, que hoje eu falo assim, minha gente, como é que eu tenho tanta roupa? Tanta roupa que eu tenho. Porque assim, eu falo que é tanta porque eu posso escolher qual eu vou vestir. Deus sempre tem preparado pessoas que vai lá e te abençoam com o que você precisa. E nisso, quando eu tive essa visão, eu fui na igreja e contei, porque eu falo que isso foi uma visão que Deus me deu. Sim, sim. E aí o pastor falou assim, através do seu testemunho, muitas pessoas vão aceitar Jesus. E eu falei, amém. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Aceitei. Jesus, aceitei. Aceitei. E eu perdi as contas de quantas vezes eu aceitei Jesus na minha vida. Porque assim, é o que eu te falei antes. Toda vez que o negócio aperta, você procura a igreja. E toda vez que o negócio apertava pro meu lado, eu corria na igreja. Eu aceitava Jesus. Porque sempre tinha um apelo. Sim. E eu aceitava. E aí e hoje eu consigo ver da seguinte forma, que toda vez que eu aceitava Jesus, Deus estava me dando um livramento. Eu vejo dessa forma. Todas as vezes que eu aceitava, era um livramento que ele me dava. Porque eu era muito da confusão, né? Eu não abaixava a cabeça. E quando você tá no meio desse povo, você tem que ter cuidado. E nessa era a gente não tem. Você fala o que vem na sua boca, né? E daí eu ia na igreja quando as coisas apertavam. E foi se passando o tempo, e eu continuei do mesmo jeito. Ia na igreja de vez em quando,
sempre namorando com um aqui, um acolá, sempre namorando com pessoas vinculadas a um passado errado, um passado de coisa errada, né? E daí o Senhor foi trabalhando na minha vida e mandou meu irmão pra cá. Meu irmão veio pra cá, né, pra Uberlândia, né? E foi morar comigo. E ele morando comigo, depois eu fui pra Patos de Minas, né? E depois quando eu voltei, ele tava morando na casa dele. E aí eu morava do lado e ele do outro. E aí, em 2020, o meu irmão morreu, assassinado, né, em Uberlândia. Chamaram, eu tinha 1 ano, mais ou menos, que ele já estava morando lá. Chamaram ele na casa dele e mataram ele. Meu Deus. E daí, chamaram ele, deram 6 disparos nele. Acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha mãe. A minha mãe, ela tem depressão desde quando eu fui presa, desde quando o meu irmão também foi preso, na época ele tinha sido preso. E isso, que a depressão, ela volta ainda. Se você não cuidar, ela volta. E aí, a gente levou meu irmão, o corpo do meu irmão pra lá, pra minha cidade, quando ele faleceu. Já vai fazer 4 anos que ele foi assassinado. Ele deixou 3 filhos. Meu Deus. Já era pai. Sim. E o filhinho dele já vai ser pai. O filho dele mais velho vai ser pai. E assim, quando mataram meu irmão, acabou com a minha vida. É uma dor enorme, né? Jamile, você não sabe o que você faz. Eu só lembro de uma coisa, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu tinha acabado de chegar do médico, eu tinha ido fazer uma consulta. Eu enjoelhei, eu falei assim, Deus, dá uma chance pra ele, Senhor, porque eu já sabia que Deus fez Lázaro reviver, né? Lázaro já estava morto, e ali o Senhor chamou ele para fora. E eu falei assim, Deus, dá uma chance pro meu irmão de novo, não deixa eu perder meu irmão, não, porque a gente nunca tinha perdido ninguém pra doer na gente. Mas já não era mais tempo dele, né? Ficar em cima dessa terra. E daí, eu fui pra casa dele, cheguei lá, encontrei com ele, já tava já sem vida. Aí, eu não sabia o que fazer. Liguei pra minha irmã, avisei pra minha irmã. E a gente foi avisando pro pessoal e conseguimos levar ele pra casa da minha mãe. Ele morreu na segunda-feira. A gente levamos o corpo dele na terça e na quarta-feira foi o velório dele. E daí a minha vida ali mudou um pouco, porque na época eu fiquei muito magrinha, eu entrei na depressão. Eu fiquei muito magrinha, porque eu ficava com medo. Eu não sabia quem matou meu irmão, eu não sabia por quê, eu não sabia de onde que vinha. E ali a minha vida era só fumar, porque eu era fumante. Eu fumava muito cigarro e bebia. Bebia muito. Final de semana eu bebia demais. E aí foi passando o tempo, né? Eu sempre me relacionava com pessoas, né? Como eu te disse, que não dava certo. E me relacionei com um rapaz que eu casei pouco tempo atrás. Eu casei com ele. A gente morou junto durante 1 ano e 1 mês. E se separamos, né? Foi assim quando eu perdi o meu irmão. E depois ele apareceu de novo, depois de 2 anos. Aí a gente começou a se relacionar de novo, né? Mas voltando um pouquinho aqui, depois de 2020, se não me falha a memória, acho que foi em 2021. Foi 2021. Eu me relacionei com uma pessoa que essa pessoa foi o motivo verdadeiramente de eu ter ido procurar Deus. Hoje eu agradeço essa pessoa por tudo que eu passei, porque eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu conheci verdadeiramente Deus. E eu hoje posso falar com todas as letras que Deus é maravilhoso. O que Ele faz, Ele é perfeito em tudo, porque o que Ele fez na minha vida, hoje eu posso falar sem medo nenhum. Que outro igual não há, somente Jesus. Amém. Somente Jesus. Eu me relacionei com esse rapaz, coisa muito rápida, coisa de internet. Eu já conhecia ele, mas começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. E quase 1 ano, a gente tava morando junto. Ele foi morar comigo na minha casa. Eu coloquei ele pra morar junto comigo na minha casa. Só que não era aquilo que eu queria pra mim. E eu era uma pessoa que eu gostava muito de usar também das pessoas. As pessoas me usavam, mas eu também gostava muito de usar das pessoas. Como assim, não, já te usei, não serve mais pra mim. Eu começava a ter ranço ali da pessoa, queria humilhar a pessoa ali. Eu mandava embora da minha casa. E com essa pessoa não foi diferente.
Só que me machucou muito, porque às vezes o falar machuca mais do que um tapa. E eu me envolvi com essa pessoa foi morar comigo na minha casa. E a gente já não tava mais dando certo, né? A convivência ali depois de 1, 2 meses, 3 meses, já não tava mais sendo a mesma do começo. E é onde eu começava a querer humilhar a pessoa. Então você pega suas coisas e vai embora. Vai pra tua casa. E a pessoa, como era de outra cidade, né? Não tinha como ir embora. De uma hora pra outra não tinha como. Mas eu queria que fosse assim. Sim. Eu queria que fosse do meu jeito. E foi aonde eu tive que aguentar nomes, humilhação dentro da minha própria casa, né? E assim, mas tudo foi pra me aproximar de Deus. Tinha dias, Jamile, que eu não queria voltar pra minha casa. Tinha dias que eu queria ficar só no meu serviço, eu não queria voltar. Eu não queria encontrar com aquela pessoa dentro da minha casa. Eu não queria, eu tinha que pegar minha filha, ela ia pra escola, pro projeto. Desse projeto, ela já ia pra casa da amiga dela e depois ia pra escola. Da escola, você falava assim, você só vai pra casa quando eu chegar. Porque eu já tava com medo do que a pessoa poderia fazer com ela, né? E que a gente não sabe, né, do coração. O coração do homem, ele é enganoso. Nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana, né? E a gente tem que estar sempre buscando de Deus. E ali eu falava assim, não, eu não quero mais. Mas você vai ter que me aguentar. Você vai ter que me aguentar. Eu falo assim que foi como se eu tivesse pegado o próprio demônio e ter colocado dentro da minha casa. Porque eu sofri muito e ninguém podia fazer nada. E quanto tempo você ficou com ele? Acho que uns 6 a 7 meses morando junto. Sim, junto. E eu não podia fazer nada. Ninguém podia fazer nada. Ninguém não podia chamar a polícia. Ninguém não podia interferir. Pessoas pararam de ir na minha casa, sabe? Mas eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Eu agradeço tudo que aconteceu, porque foi através dessa pessoa que eu conheci o meu Deus. Eu comecei a ir pra igreja, eu falei assim, a única coisa que eu posso fazer é ir pra igreja. Deus vai me ajudar. E a minha irmã sempre falava comigo, vai pra igreja. Só Deus pode fazer. Vai pra igreja, vai buscar Deus. E eu comecei a ir pra igreja, pra Deus e Amor. Que a Deus e Amor vai me ajudar, o pessoal vai me ajudar. Eu ia. E aí eu comecei a ir todos os dias, eu não faltava um culto. Porque na Igreja de Deus e Amor, todo dia tem culto, né? É aberto todos os dias. E todos os dias eu ia. Todos os dias eu ia. E clamava a Deus, e fazia prova com Deus, e clamava a Deus, clamava a Deus. E daí teve um dia que eu falei assim, eu não posso mais ter relação com você porque eu tô indo pra igreja. Era o que eu podia fazer pra ver se a pessoa se afastava mesmo de mim e ia embora. E aí eu falava assim, eu não posso, que eu vou me batizar e eu não posso ter relação com você que você não é meu marido. Não posso. Então aquilo ali foi uma estratégia que eu achei de não ter tanto vínculo mais. Porque eu já não tava querendo mais, eu já não tava suportando aquele relacionamento abusivo ali, com palavras. Tinha hora que eu preferia falar assim, Deus, eu prefiro morrer do que continuar com essa pessoa. E daí, eu fui um dia e fiz um voto com Deus. Falei assim, Senhor, se o Senhor tirar ele dentro da minha casa, em 7 dias, eu nunca vou sair da tua presença. Eu vou te servir pro resto da minha vida. Falei assim com Deus, lá na Igreja Deus e Amor. E aí, deu 7 dias. 7 dias o homem virou cão em forma de gente. Quebrou meu celular. Não tinha como eu comunicar com a minha família. Lá foi eu mandar arrumar esse celular. Mas, se eu não me engano, não sei se foi em 14 ou foi 21 dias. Deus me deu vitória. Deus, ele me entregou a vitória. Sem ele falar nada comigo. Ele arrumou as coisas dele e foi embora. Ele foi embora e eu falei assim, eu não tô nem acreditando. Aí eu fui ainda lá olhar se a pessoa tava indo embora mesmo e foi. E eu voltei lá na igreja, testifiquei a bênção que o Senhor, né, me deu ali naquele tempo que eu tava ali na igreja. E daí eu fui para outra igreja, foi a igreja que eu desci as águas. Eu parei de ir na Deus e Amor e fui nessa outra igreja, onde eu fiquei cultuando um certo tempo. E dali o Senhor, eu desci antes de eu descer as águas, o rapaz que eu sou casada hoje ainda com ele, que a gente ainda é casado, a gente não divorciou, parei de ir na Deus e Amor e comecei nessa igreja, depois desse processo todo que eu tive. E aí esse rapaz apareceu, né, e começou a ir pra igreja. Foi indo pra igreja.
E aí a gente voltou a conversar e tudo. E ele falava que gostava muito de mim, que queria namorar comigo e tal, de novo. Eu falei, tá bom, mas vamos fazer tudo certinho na igreja. Então tá. E a gente lá na igreja, e aí uma irmã vem e entrega a profecia pra ele, né? E eu quero frisar isso aqui pras pessoas. Que quando te entregar uma profecia, pergunta pra Deus, Senhor, é do Senhor? Isso é do Senhor mesmo? Vai acontecer? Não queira enfeitar a profecia, não. Porque a gente paga preço. Quando te entrega uma profecia e você quer ali enfeitar, colocar coisas que não é, a gente paga um preço. E foi isso que aconteceu. Hoje eu tô casada com ele porque a gente não soube entender a profecia que a moça entregou. Porque a moça entregou a profecia pra ele e disse assim, você tá com quem aqui hoje? Você veio convidado com quem? Ele, com a minha amiga. Aí ela, tá, o Senhor manda te dizer assim, que ela vai ser sua testemunha. Quando você for pregar o seu testemunho, dar o seu testemunho na igreja. Você vai estar no altar e ela vai estar sentada e ela vai lembrar. E vai falar que é verdade, que o Senhor está cumprindo na sua vida. E ali, a gente novo, na fé, sem saber, né? A gente achou que era para nós casar. A gente pegou essa profecia que você ia ser testemunha, né? E casamos. Casamos em 3 meses. Em 3 meses a gente casou, teve o batismo, a gente batizou. Eu, Ana Lúcia, eu desci as águas com o meu coração aberto, porque eu quero e estou servindo Jesus até hoje, né? Porque é uma decisão. É uma decisão. Porque a partir do momento que você deixa tudo aquilo ali para trás, você tem que seguir e fazer tudo certo ali para o Senhor. Sim. Conforme Deus deixou, né, nos seus mandamentos, para a gente poder fazer. E ali a gente começa a ser uma nova criatura. Então você tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente todos os dias. Sim. E nós precisamos ser também cristão, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Não adianta a gente ser crente lá dentro, lá de fora a gente não ser, né? E aí a gente casou em 3 meses. Casamos em 3 meses. O casamento durou 7 meses. 7 meses a gente ficou morando junto. Depois de 7 meses a gente se separou. Hoje eu moro com a minha filha, né? E ele mora na casa da mãe dele. Eu falo que se Deus for e quiser, Deus pode restaurar o casamento. Sim. Né? Deus pode fazer uma aliança ali nova, né? Deus pode mudar a vida dele e mudar ainda mais também, né? A minha vida, porque Sim. O Senhor já tem mudado muito a minha vida, a minha história, né? Da onde eu vim, aonde eu tô, tudo que eu passei. E assim, aí eu tô na igreja, mas nesse meio tempo, eu saí dos caminhos do Senhor. Eu desviei o meu caminho. Assim, quando eu me batizei em agosto de 2022, em 2023, né, eu já estava no ministério que eu tô hoje, que é o ministério Chamados para Fora. Aí eu fui consagrada lá, a cooperadora. E aí, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a ministrar na minha igreja, eu comecei a ministrar na igreja da minha irmã, e na igreja da minha irmã, Deus tomou uma irmã e falou comigo, vai acontecer por esses dias algumas coisas, mas continua firme, não olhe para trás, olha só para cima, não olhe para trás, porque eu falo, Jamile, que o Senhor, antes de qualquer coisa acontecer, Deus, ele avisa o servo dele. Sim. Deus, ele manda alguém te avisar, ou ele te dá um sonho, ele te avisa, né? E ali eu fiquei assim, mas o que é? E ela falou assim ainda, ó, tem um homem que te observa sempre quando você vai para a igreja. Aí eu falei, Senhor Jesus, é o meu ex que tá preso, que saiu. Pensei isso, né? É ele que saiu, tá me vigiando aí e tal. E não, foi a minha saída da igreja. Eu me deixei levar por conversas. Eu emprestei o meu ouvido para Satanás. Porque eu fui deixando a conversa das pessoas que estavam no mundo entrar para dentro de mim. Eu tinha acabado de ser consagrada. Tinha pouco tempo que eu tinha sido consagrada. E aí eu deixei ser usada por Satanás e saí da presença de Deus. Saí da presença de Deus, fiquei 6 meses longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, ele sempre esteve comigo. Porque eu sempre falava assim, por mais que eu bebia na rua com as pessoas, eu amanhecia dia, eu virava noite e a minha filha em casa, né? E eu na rua.
E eu sempre falava de Deus. Sempre vinha automaticamente. Eu ficava assim, gente, mas Deus é... Gente, eu tô bebendo, eu não sou nem digna de falar isso, como eu vou falar. Gente, Deus é bom demais. E bebendo. Fala, gente, Deus é bom demais. Deus tem livrado nós. Olha o que aconteceu ontem. Podia ter acontecido com nós. Porque, assim, quando você tá no mundo, você envolve com pessoas que podem até te levar à morte, né? E tem muitas coisas aí no mundo aí fora que tem hora que, assim, você piscou o olho, acabou, né? E eu sempre falava assim, eu tô no mundo, mas o mundo não tá em mim. Porque eu nunca esqueci das coisas que Deus fez na minha vida, né? E eu quero falar hoje pros jovens, pras meninas, pros rapazes, sim, que isso é tudo passageiro. Você ganhar dinheiro fácil, você ter dinheiro, você ter fama através de uma coisa que é errado, é tudo passageiro. Porque o inimigo, ele te dá com a mão e toma com a outra. Tem preço. E o que Deus dá não tem preço. Sim. Porque o preço maior já foi pago na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. O Senhor, ele tem, assim, feito coisas na minha vida para mim hoje ser espelho na vida de muitas pessoas. Para hoje as pessoas verem que se Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também. Porque Deus, ele faz. E quando ele quer fazer, nada pode impedir o agir dele na vida da pessoa. Nada. E assim, hoje eu sou muito grata. Gratidão é a palavra certa. Porque nesse tempo que eu fiquei afastada da presença de Deus, eu me levantei contra os meus pastores. A minha pastora, o meu pastor, eles vinham falar comigo, eu maltratava eles em palavra, né? Mas o Senhor já tinha ali falado com eles. Vai voltar. Em 6 meses ela vai voltar. E realmente, nos 6 meses eu voltei. Porque o Senhor já tinha falado para eles. Que eu fui para poder ver que não era lá o meu lugar. Sim. Eu bebia muito e eu chegava em casa, estava vazia. A minha alegria era lá. Mas quando eu chegava na minha casa, tinha uma solidão. Eu tinha vontade de morrer. Eu tinha vontade de fazer um suicídio. Porque eu não tinha felicidade. Eu queria sempre ter alguém junto comigo. Eu sempre queria ter alguém junto comigo. Não importasse quem fosse. Eu acho que Satanás, ele coloca isso na sua cabeça. Tinha hora que eu pegava, assim, dinheiro que eu não podia gastar e gastava para poder ter a pessoa do meu lado. Pra não ficar sozinha. Depois eu tava lá, me endividada, né? Com a corda no pescoço. Porque Satanás, ele faz isso. Ele entra e bagunça a sua casa. Sim. Ele não pede licença, né? Ele entra, ele faz uma ruaça e deixa lá a bagunça e vai embora. Agora Deus não. A partir do momento que a gente aceita Jesus e a gente entrega pra ele, ele bate na porta da nossa casa, do nosso coração. E ele pergunta se ele pode entrar, né? E quando a gente se permite deixar Deus entrar na nossa vida, a mudança logo vem. A mudança vem no nosso falar, a mudança vem no nosso brilho, no nosso rosto, porque é uma luz que contagia as pessoas, é um brilho que tem, né? Por mais que muitas das vezes a gente está cansado, né? Mas o Senhor fala na palavra dele. Sim. Tenha de bom ânimo, esforça-te. Né? O Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Porque o Senhor não quer que nós ficamos cansados, né? Na presença dele. O Senhor quer pessoas determinadas, dispostas a estar ali para poder fazer a obra sem cansaço. Porque quando a gente faz para Deus, a gente não se cansa. Né? E quando a gente chegar a se cansar, a gente pede para Deus que Deus nos alivie, ele troca o nosso fardo. O nosso jugo, né? Ele coloca ali o jugo dele que é leve e suave, sim, né? E hoje, o que eu tenho para dizer para essas pessoas que estão me assistindo é que o Deus que fez, que faz e continua fazendo na minha vida, ele pode fazer na vida dessas pessoas também. Amém. Ele pode libertar, porque o Senhor, ele visita pessoas, ele usa pessoas até nos lugares improváveis que a gente não imagina, né? Para trabalhar na nossa vida. Como ele me usou ali dentro daquele presídio, para me colocar ali dentro, ele usou aquelas pessoas para poder me impulsionar, para poder me ajudar a ser a pessoa que eu sou hoje. Não tem preço. Não tem preço que pague o que Deus tem feito, que essas pessoas, né, foi instrumento na mão do Senhor, né? Eu quero aqui agradecer, eu quero louvar a Deus, né, amém, pela vida de vocês, pelo Senhor, né, que o Senhor continue mantendo esse canal aberto para alcançar mais vidas, né? Agradeço também os irmãos da minha igreja, né, que esteve comigo lá orando, né? Sim. Que estão lá orando ainda, eu creio, que está orando por mim, está intercedendo pela minha vida aqui, né? Agradeço a Deus por tudo mesmo. E esse foi o meu testemunho de vida.